a nova iluminação do estádio Brinco de Ouro da Princesa, hein? Vamos aguardar, vamos ver as imagens. Olha que imagem exclusiva aqui dos canais do Interior, hein? Dá uma olhada nisso aí, Lucas de Souza, imagine só, isso aí já está assim, imagine só depois. Mas eu já estou preparado para o evento da partida de hoje. Iluminação, né, que depois de tantos anos assim... meus olhos, para não prejudicar a minha visão. Entendi. Né? Porque o Brinco de Ouro está com outro sol, né? Tá então certo. Nós não sabemos aí como será a iluminação, se vai prejudicar a vai vista. Prejudicar Exatamente, mas o estádio Brinco de Ouro está muito bonito, até mesmo foi entregue, né, para os torcedores que lá estão, né? Aquela famosa fitinha, né, verde e branca para poder fazer aquele show de luz. Ó, Lucas de Souza. Aquele show luminoso, né? Exatamente, o show luminoso. E aí a expectativa de 7 mil torcedores. E a coisa mais linda quando aparecem as imagens, vocês não estão vendo, eu estou, né, ali, ó. Olha lá, Lucas, acabei de falar ali, ó. Os celulares erguidos para cima, sendo balançados. Então o estádio Brinco de Ouro da Princesa está a coisa mais linda, Lucas de Souza. Esse é Albert Cavalcante. E aqui nos canais Futebol Interior nós temos opinião, nós temos análise técnica. E a análise técnica é com esse aqui, ó. O nosso presidente, quem é ele, Felipe Marques? Wagner Ferreira. Wagner Ferreira, o nosso presidente. Tá bonita a tábua, hein? A tábua tá bela pra uma bela festa. A sua expectativa, o seu boa noite para Ceará e Guarani, Guarani e Ceará. Wagner Ferreira. Boa noite, meu caro Lucas. E a todos que estão acompanhando o nosso trabalho. Muito bem, uma noite de festa, né? Vamos deixar a festa um tanto de lado. Agora vai com o microfone aí, presidente. Vamos ver se foi. Então, agora ok? Foi. Boa noite, rapaziada. Isso Valeu. acontece para as melhores famílias. Muito bem, uma noite de festa, onde eu espero que a cereja do bolo seja a vitória do Guarani em cima desse Ceará, para entrar de uma vez no G4 e não sair mais. Tá muito embolado nessa parte de cima da tabela na Série B, então não pode deixar escapar a oportunidade de, dentro de casa, pontuar. Então, hoje o Guarani está muito bem escalado, daqui a pouco vem o Albert aí com a escalação, mas a gente não acompanhou o treinamento. Nós fizemos a hora do Bugre ontem e foi unânime a escalação que nós demos e o Alberto Loser também foi nessa mesma linha. Quer dizer, coerente, é a lógica, é o que há de melhor do momento que ele tem em mãos e o Guarani vai para cima do Ceará. O Ceará não é nada dessas coisas, não. Começou mal o campeonato, tentou equilibrar, mas continua ainda na parte de fora, né, do G4. E eu acredito que não vai trazer grandes complicações para o Guarani na noite de hoje. Falou Wagner Ferreira, nossa opinião inteligente. E eu já abraço você que está no YouTube. Hoje o Albert Cavalcante vai ter uma função diferente. Ele já tá com esse óculos, aí você vai me ajudar no Facebook, tá bom, Albert Cavalcante? Beleza. Então, comigo aqui já Fred Pimenta, boa noite a todos. Bora somar mais 3 pontos. Hora esportiva, alô Rodrigo Azevedo em Osasco. Tamo junto, Rodrigão. Alô, o perfil TV Cidade Limeira do meu querido Silvio Silva, César Roberto, grande equipe lá que faz os jogos na Inter de Limeira. Grande abraço pra galera, tá aqui mandando a sua mensagem também. O Anonimato SP da Libugre. Alô, Marcelo Borges, abraço e boa transmissão, onde aqui é a melhor equipe dos canais Futebol Interior. Tá chateado com a Chape, tá difícil o negócio pra Chape. Chape que é a próxima adversária da Ponte Preta, que na transmissão anterior aqui do Guarani, perdeu para o Criciúma. Você acompanhou na voz de Marcelo Corsato, junto de Frank Francisco e também de André Luiz, o repórter feliz. Albert Cavalcante, o Guarani está definido. Escalado. E o Ceará... definido! A arbitragem na pedra! Em 30 segundos para a Prone Alimentos, vamos conferir a ficha técnica completa para Guarani e Ceará. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico Humberto Loser vem definido e escalado assim. Pegorário, goleiro, camisa número 1. Diogo Matheus, o capitão, lateral direito, camisa número 13. A dupla de zaga do Bugrão. Lucão, camisa número 3. E Alan Santos, o camisa número 12. Na lateral esquerda, Mike, o camisa número 6. Os homens no meio campo do Bugrão.
Matheus Barbosa, o camisa número 5, Matheus Bueno, 18 e o cérebro pensante Bruninho, camisa número 27. Os homens de frente do Bugrão: Bruno José, o 17, João Vitor, o 19 e o matador, o camisa número 9, Bruno Mendes, repeteco do Guarani. Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Mike, Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Bruninho, Bruno José, João Vitor e Bruno Mendes. Caso o técnico Humberto Louser queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Douglas Borges, Robinho, Alvarinho, Lucas Silva, Lucas Araújo, Wenderson e Bernardo, Isaac, Felipe Griezmann, Valber, Kaique e Regi. É o Guarani, que agora está na 6ª colocação por conta da vitória do Criciúma. 10 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 26 gols marcados, 16 sofridos, 35 pontos na tabela. Futebol Interior. E o Ceará do técnico Guto Ferreira vem definido e escalado assim: Bruno Ferreira, o goleiro, camisa número 94. Na lateral direita, o Kaique Gonçalves, o camisa número 5. A dupla de zaga do Ceará: Luiz Otávio, o capitão, camisa número 13. E o David Ricardo, camisa número 4. Na lateral esquerda, Paulo Vitor, o camisa número 21. Os homens no meio campo do Ceará: William Maranhão, camisa 95, Breno, o 35 e o Chay, o cérebro pensante, o camisa 14. Os homens de frente do Ceará: Eric, o camisa número 11, Eric Pulga, o 16 e o atacante, o matador, o Guilherme Bisoli, o camisa número 79. Repeteco do Ceará: Bruno Ferreira, Kaique Gonçalves, Luiz Otávio e David Ricardo. Paulo Vitor, William Maranhão, Breno, Chay, Eric Pulga e Guilherme Bisoli. Se caso o técnico Guto Ferreira queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas André Luiz, Thiago Paxunan, Richarlison, Zé Ricardo, Nicolas, Jean Carlos, Sidney, William Formiga, Janderson, Kleber, Léo Santos. É isso aí, Lucas de Souza. É o Ceará, é o Vozão, com 29 pontos somados em 20 jogos, 8 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, 22 gols marcados, 22 sofridos, portanto, 0 de saldo. Arbitragem. Quem apita a partida de hoje é Diógenes José Padovani de Andrade do Espírito Santo, com seus auxiliares Douglas Pangung do Espírito Santo e Antônio Adriano de Oliveira do Maranhão. O quarto árbitro, Gustavo Holanda de Souza de São Paulo. O árbitro de vídeo na salinha da TI, Carlos Eduardo Nunes do Rio de Janeiro. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Ah, é na maior e melhor. Pode procurar, você não vai encontrar uma equipe melhor que a nossa. Wagner Ferreira, Guarani escalado, Ceará também. Eu achei meio esquisita essa escalação do Ceará. Em contrapartida, o Guarani escala o que tem de melhor. Nós matamos na pedra lá na hora do bugre, mas definimos desse jeitinho o Guarani pro jogo de hoje, presidente. Olha, o Ceará contraria até cronistas lá mesmo lá de Fortaleza. De Fortaleza. Porque eu, antes de vir pro jogo, eu costumo corujar não só os sites normais, como o Globo Esporte, o ESPN, o próprio Futebol Interior. Eu vou lá na cidade, lá no Diário do Nordeste, que tem as informações mais fresquinhas, ou não. Então, claro, então sim. Fomos lá e os caras... Tem o Diário do Comércio também, que é muito forte lá. Estavam dando uma outra escalação, inclusive com o Giancarlo jogando. O Giancarlo tá que é o craque do time, né? O camisa 10, é a cabeça pensando dos caras. Que arrebentava o jogo no Náutico, não tá tão bem assim no Ceará, mas é um cara que sabe jogar, tem uma bola parada muito boa, um lançamento bom, finaliza bem e tá no banco do Ceará. Então o Guto Ferreira, acho que tá sabendo o que tá fazendo, deixa o craque no banco. E algumas alterações, por exemplo, o Thiago Pagnussat seria o titular pro pessoal de lá. No entanto, ele vem com o David. O David Ricardo, né? David Ricardo. No meio campo também, no lugar do Giancarlo, ele vem com o Breno. E no ataque, ele era para vir com o Zé Ricardo, ele vem com o Eric Pulga. Então vamos ver. Melhor pro Guarani, se esse time não tá dando liga e tá uma experiência do técnico Guto Ferreira, eles que serão felizes, mas o Guarani tá muito bem escalado. Tudo que a gente comentou na abertura da jornada, é o que há de melhor no momento. Momento de festa na Taba. Põe imagens da Taba, imagens exclusivas do estádio. Você que está nos acompanhando pela Rádio Essência FM não vai ver as imagens, ao contrário da galera aqui no canal Futebol Interior no YouTube. É você que está no carro, você que está dirigindo aí pelas estradas do Brasil. Dá uma chegadinha aqui no YouTube, você que está nos ouvindo pela Rádio Essência FM, dá uma chegadinha no YouTube para você acompanhar a linda festa hoje no Brinco de Ouro da Princesa. No momento que o Felipe Marques vai colocar mais algumas imagens para você aí no Brinco de Ouro. Bela festa, Albert Cavalcante. O Brinco de Ouro está lindo, lindo, lindo. A nova iluminação, hein? Chegou o grande dia.
fogos ali na entrada dos jogadores, né? Fogos de artifício. Olha, Lucas de Souza, só falta mesmo, hein? Só falta mesmo que venha, né, Lucas de Souza, presidente e amigos, que venha a vitória. E é o seguinte, hein, Albert, segundo informações, né, essa iluminação colocada pela Nova Light, né, que inclusive está estampando na camisa do Guarani, né, o seu patrocínio, é 10 vezes mais a iluminação que esteve, a iluminação velha, né, ou seja, claridade é o que não vai faltar dentro de campo, né, Albertinho? É, claridade que não vai faltar e todos nós, né, o presidente que conhece mais, você também, Lucas de Souza, mas ali na parte da Vitalistas ali, né, presidente, ali a gente sofria, hein? E com essa bola azul, mas o estádio agora, Brinco de Ouro da Princesa, agora, exatamente, agora temos 2 sols. Ou sóis, o Lucas de Souza? São sóis. 2 sóis agora. 2 sóis. Exatamente, agora um de dia e o à noite agora no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Nosso repórter Pedro Lino tá lá também no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Daqui a pouco ele manda alguma informação, manda alguma imagem pra nós aqui também. A gente reproduz na transmissão. Olha aí, olha que bela imagem, hein? Imagens do tobogã, né? Do outro lado ali, né, Albert? Da galera que também nos procurou. Recebi várias mensagens aqui da galera que está no Brinco de Ouro, mandou pra gente aqui as suas imagens. O próprio Marcelino Fernandes foi um deles também, né? Um abraço pro Marcelino, sempre acompanhando. Realmente uma festa muito bonita, presidente. Uma festa que o torcedor, assim como o time do Guarani que tá nessa briga pelo acesso, merece, né? O clima tá armado, a festa tá pronta para uma grande vitória do Guarani hoje no Brinco de Ouro. Faz parte, né? Porque a campanha realmente motiva tudo isso. Motiva o torcedor. Eu não sei se vamos ter um público superior a 10 mil torcedores, mas é o mínimo que se esperava para um jogo de hoje. O time é embalado, o Humberto Loser invicto, né? Desde que assumiu, acho que não tem nenhuma derrota não, né, Humberto? Humberto, uma derrota. Uma derrota só. Mas o aproveitamento dele é excepcional. Sim. Superior a 70%. 5,2%. Então a motivação é muito grande para o torcedor do Guarani. Então a festa é total e para coroar, como disse o Albert aí, é a vitória e entrar no G4. Ô Lucas, no Fala, Facebook, Aldoliz Arena. Grande Aldoliz. Bom jogo, 2-1 Bugrão. Vi falar que o Guarani soltou o Júlio Palácios do Goiás. É isso. Ele vem aí. É, o homem Aliás, vem. a gente vai destrinchar isso durante Exatamente. a transmissão, inclusive na hora do bug da próxima semana. Guarani com 4 nomes novos, certo, Albert? Exatamente. O Natalino Souza Rosa. Boa noite, pessoal do Futebol Interior. Um bom trabalho para vocês nesta transmissão. Torcendo para o Bugre aqui de Hortolândia. E o Jean Mila, o matador de serviço. Boa noite para a melhor equipe do interior, 2-0 para o Guarani hoje. O Luciano Alves, que é o Luciano Automóveis. Boa noite, amigos, Guarani 2-0. Prepara a garganta aí, Lucas de Souza, vai ter gol do Guarani. E o Ronaldo Queiroz, 2-0 para o Ceará. Ou não, Ronaldo Queiroz, 2-0 para nós. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. O Albert vai ler a sua mensagem no Facebook. Eu tô aqui no YouTube. E você também pode participar pelo WhatsApp. O DDD tá na tela, o telefone tá na tela aqui, ó, 98989-3526. Alô, Paulo Marques. Boa noite pra cima, Bugrão. Boa transmissão, amigos do futebol interior. Ele pergunta pra você, viu, Albert? Cadê o Cocar? Ó, hoje o Cocar foi substituído por esse óculos do MacGyver aqui, ó. Você que... Não, na hora, viu, vocês têm que prestar atenção que assim, quando o jogo começa a ficar difícil, nós aqui já fazemos, nós colocamos aquela ele. mandinga, aí, né? nós já fazemos, já chamamos já o Cocar da sorte. Tá aqui, isso ó. Aí. Curta, compartilhe, comente a nossa transmissão. Alô, Palica! Everton Borges, o rei do kart de Campinas. É isso mesmo, hein? Piloto profissional de kart. Tive prazer de trabalhar com ele há 2 anos, grande Palica, cara sensacional, sempre acompanhando a transmissão aqui do Guarani nos canais de Futebol Interior. Palica, tamo junto e misturado. E você também pode participar da nossa enquete. Vote lá, quem que vai vencer? Vai dar Guarani? Vai dar Ceará? Vai dar empate? Então participe da nossa enquete. Alô, Daniel Pires, da equipe também Notícias do Esporte, lá do Silvio Limeira. Grande abraço pra você, Danielzinho. Lucas, eles vão me chamar pra fazer uma visita aí, ó. Olha aí, ô Silvio Silva. Ô Silvio Silva. E aí? Tá querendo participar lá em Limeira também, o nosso querido Albert Cavalcante. Alô, Sérgio na área, quero minha peita para desafiar a minha
com minha pitula. Ô louco, hein, Sérgio? Obrigado aí pelo carinho da audiência. Vamos subir a audiência, família. Vamos subir a audiência, vamos compartilhar, vamos curtir, vamos comentar o nosso conteúdo. Vamos fazer essa transmissão, essa super transmissão, a segunda do dia aqui nos canais Futebol Interior, chegará mais pessoas. Você no Circuito das Águas, você também na região metropolitana de Campinas em 102.5 FM e 98.5 no Circuito das Águas, acompanhando na Essência FM, mais um show de transmissão. Essência FM agora tem futebol, a frequência da vida, a frequência da bola, no momento que o pessoal lá do Guarani cumprimentando o Guto Ferreira, Albert Cavalcanti. É, pra você ver, né, o mundo da bola é assim, o Regis, né, ali o Diogo Matheus, eles o... trabalharam juntos no Curitiba, né? Exatamente, e ali, ó, aquela resenha aí, vamos aliviar hoje? É o Guto Ferreira. Não, aliviar hoje, alivia. É 3x0, não. Que nem o Lucas de Souza falou, não, vamos aí, fazer pelo menos 1x0. Então tá assim, né? Aquela resenha legal, né, Lucas de Souza? Aquele momento pré-jogo, né, presidente? O Guto Ferreira, ele é natural de Piracicaba, na vizinha da aqui. Região aqui. Começou carreira no Mojimirim, então tem raízes aqui na região, né? Agora, veja que dia é hoje, dia 2 de agosto. Exato. Aniversário de... Bruno Mendes. 29 anos de Bruno Mendes. Hoje será que vai ter gol? Parabéns pra você. Bruno Haaland Felipe Mendes. Marques, se prepara, hein? Porque se pintar gol do homem, vamos ter que cantar um parabéns ao pra vivo ele aqui, aí. hein? É, exatamente. Alô, Silvio Silva, ele manda aqui pra você, viu, Albert? O Silvio Silva. Pois não. Albert já está convidado a estar conosco, hein? Opa, legal, hein? Opa, legal, tamo junto. Viu, Silvio? Se ele for, eu vou junto, eu levo ele, viu? Não tem problema. Vai rolar o melão, vai começar a emoção. A equipe do Ceará de camisa branca. Uniforme número 2. Calções pretos, meias brancas do Guarani com uniforme verde. Mas é um tom de uniforme um tanto quanto diferente, hein, Albert? Não é a luz. Ou é a luz? É a luz. Não é a luz, presidente? É o sol. É o sol que está brilhando no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E o retrospecto entre as equipes, o Lucas de Souza, a bola rolar, né? 19 jogos, 10 vitórias para o Guarani, 7 empates e somente 2 derrotas, 35 gols a favor e 15 contra. Lembrando, né, que no primeiro turno, né? No primeiro turno, na segunda rodada, o Guarani, nada mais, nada menos que fora de casa lá, hein? Ganhou por 3x0 do Ceará. E uma vitória hoje pro Guarani, mas que verde bonito, hein? Tá, o tapete tá lindo. Bonito, tá bonito o brinco de ouro. Tá lindo o brinco de ouro da princesa. Tomara que revertem gols. O brinco de ouro, assim como seu nome. O nome do seu estádio, o nome do estádio mais lindo desse Brasil. Brinco de ouro da princesa. Recebendo o Ceará, que está do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone. O Guarani, por sua vez, à sua direita. Trila, o apito árbitro. Tá rolando, tá valendo. Começa o jogo na tábua. Boa sorte, Guarani. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, nação bugrina. Vem comigo, torcedor espalhado no Brasil, no mundo inteiro, aqui nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Curtindo a primeira etapa de Guarani e Ceará, Campeonato Brasileiro Série B 2023. É a segunda rodada do retorno. Trabalho de bola do Guarani com Pegoraro, ele que volta a meta do gol do Guarani. Faz a jogada do lado esquerdo do campo de defesa com o Lucão, já sobe a marcação, tipo do Ceará, bola com o Mike. Estica a jogada no corredor com o Bruninho. Bruninho recebe a marcação lá pela ponta direita, recebeu o toque por baixo ali do Kaique Gonçalves, a bola vai pela linha de lado, lateral para o Guarani, campo de defesa, canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Sai jogando o Guarani pela ponta direita, Diogo Matheus domina a cabeça erguida, estica a jogada com Bruno José soltou no fundo para Bruno Mendes, linha de fundo, tenta o cruzamento, a bola bate em cima da marcação do David Ricardo, vai fora, escanteio, pra botar pressão, pra botar moral dentro de casa, o Guarani vem pra cima, na força da luz nova do estádio, Albert. 1 minuto de jogo, hein, 1 minuto e 17 ali, jogada pelo lado direito, ali, hein, Bruno Mendes recebeu do Bruno José, tentou fazer o cruzamento dentro da grande área, ali foi travado na hora H, escanteio para o Guarani, o primeiro, hein, o primeiro pelo lado direito, a informação para a construtora Patriani. Vem pra cobrança de escanteio, Guarani lá pela ponta direita, vem pra cobrança na perna direita, Diogo Matheus na perna canhota, o Mike, atenção torcedor, quem sabe agora o primeiro gol, passa na bola o Mike, é Diogo Matheus na bola, caprichou na perna direita, vem levantamento, a bola no meio da área, sobe a defesa, tira, rebote voltou, Bruno José tem espaço, deixou mais atrás com o Mike de primeira pra Diogo Matheus, olhou pra dentro da grande área, fatiou com carinho, vem cruzamento, a bola desvia na defesa, sai do gol, goleiro Bruno Ferreira, firme, seguro, faz a defesa, o arqueiro do Ceará, o Guarani insiste no ataque, Albertinho. Vai apertando, né, cobrança de escanteio, a bola acabou
sobrando novamente pelo lado direito, cruzamento feito, a bola acabou pegando na zaga do Ceará, a bola subiu, hein? Subiu, mas estava esperto o goleirão Bruno Ferreira, que fez a defesa, segue no brinco de ouro, 0-0 a informação para Iga Atacado. Responde o Ceará, bola esticada no comando de ataque, pintou o domínio, ali do Eric Pulga, mas dominou com a mão, não é voleibol, muito menos handball, então é falta para o Guarani, campo de defesa, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes. É mais que torcer, é jogar junto. Trabalho de bola do Guarani no campo de defesa, Lucano, quarta zaga, volta o lance, recalcula a rota, volta a jogada com o goleirão Pegorari, dentro da sua grande área, cabeça erguida, caminha sem muita velocidade, de perna direita, despacha, manda pra frente, a bola sobe, desce, cai na ponta canhota, sobe Maica, a bola passa por ele, vai sobrar na ponta esquerda, se chegar é perigo, evita a saída, o João Vitor, na verdade não evitou a saída, camisa número 19, ela sobra de graça pro time do Ceará no campo de defesa, a ponta direita do campo, vem, balançando esqueleto, vem pro manejo, Kaique Gonçalves, alô Mário Júnior, grande Mário Júnior aqui conosco, lá do aeroporto de Viracopos, amigão aqui do Wagner Ferreira, grande Mário Júnior, alô Shotoko Maccabi em Nagoya no Japão, arigatou gozaimasu, viu Shotoko-san, tamo junto, Marcelo Borges dizendo aqui, viu Albert, o Albert hoje tá chique no último, explica esses óculos, Albert Cavalcante. É o seguinte, né, agora que a Nova Light aí, né, o Guarani trocou os seus refletores, né, com a força, né, porque a minha vista não está acostumada com essa iluminação toda. Tão potente, exatamente, né? Então quando apareceu ali a iluminação, acabou doendo os meus olhos azuis e acabei colocando essa proteção aqui, esse Ray-Ban aqui do Tom Cruise, qual é o nome daquele do filme? Tony Cruise, do Top Gun. Isso, exatamente, do certo. Top Gun. O que você achou do óculos do Albert, presidente? Olha, o óculos não é tão caro, a passagem que é. Cara, A passagem que é outros 500, né? Tá certo. Trabalho de bola do Ceará no campo de defesa. Desce a lateral, vem com o Luiz Otávio. Luiz Otávio domina, cabeça erguida, zaga central domina, gira o corpo lá pra ponta esquerda. Ele tem David Ricardo. Entrou no lugar hoje do Thiago Panhussá. Thiago Panhussá que no primeiro turno tomou um drible do Bruno Mendes, meu amigo. Tomou um drible do Bruno Mendes. Foi o primeiro gol do Bruno Mendes. Foi expulso, inclusive. Bem lembrado aí pelo presidente. A bola sobe e desce, volta na metade do campo, domina para Breno. Ele volta o lance com Luiz Otávio. Luiz Otávio na zaga central, deixa de lado com David Ricardo junto ao círculo central do gramado. Volta a jogada com Luiz Otávio, zagueiro central da equipe do Vozão. Abriu pela meia direita com Kaique Gonçalves. Kaique Gonçalves chega junto à linha aqui, divide o gramado. Volta a jogada, vira o corpo atrás. Rebobina a fita, recalcula a rota até Luiz Otávio. De primeira ele solta a parada na ponta canhota com David Ricardo. David Ricardo domina a informação, Albert Cavalcante. É, esse uniforme aí, né, que estamos vendo aí, né, ele é diferente, né? Um verde, uma coloração um pouco mais clara, exatamente, né? Conta com uma patch especial para marcar a inauguração da nova iluminação do Brinco de Ouro. Os antigos projetores vão para o museu do clube. A informação para o Ovo Satoshi. E vem Guarani, bola tomada no meio. Ligou Matheus Bueno, tomou carrinho por baixo, é falta! Vermelhou! É falta e cantou o primeiro canário amarelo do jogo. Tá amarelado o Luiz Otávio, capitão dos caras aí, Albertinho. Eu acho que foi de graça, hein? O Luiz Otávio deu uma pancada ali, o Bruno Mendes ali no contra-ataque, no meio campo. Ele ia se desvencilhando. É, exatamente. E ele tomou um carrinho por baixo. Não, e o Luiz Otávio, que mais chama a atenção, que ele foi tirar satisfação com o juiz. Exatamente, ele tomou uma travada Falou, por baixo. É a primeira falta, vai me amarelar? Que isso, Luiz Otávio? Estourou no tornozelo do Bruno Mendes. Ali falta marcada. Eu não sei como é que o jogador é preparado pra tomar as pancadas dessa, né? Que se fosse eu, meu amigo, já era. Eu saí de ambulância, mas que pancada. E eu vou falar pra você, pra mim, tá? Amarelo ficou barato. E aí, presidente? Como se a primeira falta não fosse passível de cartão. O cara, né? Tornozelo direto por trás, então não tem que reclamar. Vamos subir a audiência, família, vamos chegar até 50 até o primeiro tempo. Já temos 33 simultâneos, curta, compartilhe, comente a nossa transmissão. Desce a ladeira, vem Guarani pro campo de ataque, trabalho de bola na quarta zaga com Lucão, cabeça erguida, não tem com quem jogar mais à frente, vira o campo de lado, volta a jogada com Alan Santos na zaga central de perna direita, despacha, manda pra frente, a bola sobe e desce, cai no costado da zaga, sobe Bruno José pra tocar de cabeça. Opa, sobe o pano do assistente lá, o senhor Antônio Adriano de Oliveira, tá marcado o impedimento, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Ele chegou. É, quem chegou, Albert? Claudinei Corsi. Opa! Está assistindo. Então, Claudinei Corsi aqui, acabou de apitar aqui que você está assistindo. Mandar um abraço aqui também para o Ronaldo Queiroz, torcendo para o Bugre que perder, né? O Jair Fastrone está falando que é 2-1 para o Guarani. E o Pedro Santos
dizendo que vai ser 1-0 pro Ceará. Para, gente, não é isso não. Tem que ser ao contrário, tem que ser 2-1 pro Guarani. Claudinei Corse, se espirrar saúde, tamo junto, dedicamos esta jornada a você, querido amigo. Desce a ladeira, vem Ceará pro campo de ataque, bola tabelada no meio, a abertura com Chay deixou de lado com Eric pela ponta direita, para na frente dele o Mike, para na boa, para na bola, tira, manda a bola pela linha de lado, já cobrado pelo próprio Eric, tá com pressa o Ceará, ele volta a jogada com Kaique Gonçalves, lá na zaga central ele tem Luiz Otávio domina, carrega no gramado, avança no terreno, passa a metade do campo, cabeça erguida, deixa a jogada de lado com David Ricardo, na quarta zaga ele engata a primeira, segunda marcha, passa a metade do campo, chega na intermediária, faz o levantamento, inverte a página, vira a folha da esquerda pra direita, domina Eric, encara a marcação do Mike, soltou no fundo, boa bola pra Breno, linha de fundo, tenta o cruzamento, a bola ficou rasteira, vem por baixo, Chay, linha de fundo, bateu pro gol, pra defesa do Pegorari, tava sem ângulo, Chay, a jogada pela direita, deu certo e assustou a defesa do Guarani, Albertinho. É a descida pela direita, ali pegou o Mike, né, na esquerda, né, no caso, né, do lado do Mike, ali no sistema defensivo do Guarani, deu a famosa pane, o cruzamento foi vendendo a grande área ali, o Chay, 3 jogadores em cima do Guarani, conseguiu finalizar, o Pegorari fez a defesa em 2 tempos, segue no brinco de ouro, 0-0 a informação para Bebidas Potiguar. Responde o Guarani, desce a ladeira, sobe o morro, vem bogando pro campo de ataque, bola na quarta zaga com o Lucão, de perna direita, ele inverte a página, vira a folha na ponta direita com o Diogo Matheus, tabelinha esperta com Bruno José, engatou a primeira, segunda marcha, se deixa, ele vai embora, deixou com Bruno José, na devolução para Diogo Matheus, fez o cruzamento por baixo, tira a defesa, vem por baixo, William Maranhão dá o carrinho, manda pra fora, escanteio para o Guarani, Albertinho. É, o caminho das Índias é pelo lado direito ali, hein? Bruno José, Diogo Matheus, o cruzamento ali. Na grande área, ali estava ali o Bruno Mendes, prontinho, engatilhado para bater. Só que ali veio, hein? William Maranhão, meteu o carrinho, mandou a bola pela linha de fundo. Escanteio, segundo escanteio pro Guarani. Mike na bola. Vem pra cobrança, Mike vai peitar o chuveirinho na área, tá armado o frevo na cozinha do Ceará, todo mundo na boca do gol. Vem pra cobrança, Mike caprichou na perna esquerda, vem fechada, tira a defesa do Ceará. Rebote voltou, Bruno José tem espaço, perna esquerda, mandou a bomba, carimba a defesa do Vozão. Rebote voltou, Bruno José de bicicleta, tentou botar essa bola dentro do tumulto. Manda a bola direto pela linha de fundo, tiro de meta pro Ceará, canais Futebol Interior e Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. E tem gol no campeonato, hein? É gol do Londrina. João Paulo foi pra rede, Londrina 1, Chapecoense 0. É o jogo dos desesperados lá no Estádio do Café. A disputa do 17º contra o 19º no Campeonato Brasileiro da Série B. E o Londrina, com gol do João Paulo, tá na frente, 1-0 pro Tubarão. João Paulo aquele? É aquele João Paulo que passou aqui pela... Não, é outro. João Paulo volante. É, volante. Ah, tá. Exato. Então beleza. Então... sigla de... Pode ficar à vontade aí. Não é o Campeonato Guarani. Exatamente. Desce a ladeira, vem Ceará. Lançamento do Eric no ponto futuro. Tira a defesa. Rebote e volta com o Matheus Bueno na metade do campo. Ficou trança-pé por ali. João Vitor ganha. Deixou com o Matheus Bueno. Abriu na ponta esquerda pro Mike. Faltou perna pro Mike. Ele se esticou todo pra tentar evitar a saída. A bola sai de graça pela linha de lado. Lateral pela direita. Junta a linha que divide o gramado. Vem pra cobrança. Vem pro manejo. O Kaique Gonçalves. Ele faz o lançamento buscando o Chay. Ele volta a jogada com o William Maranhão. De perna esquerda. Ele inverte a página. Vira a fúria da direita pra esquerda. Achou lá pela ponta canhota. O Paulo Vitor, cabeça erguida, domina. Vira o corpo atrás. Ele volta o lance com David Ricardo de perna canhota, faz a virada da esquerda pra direita, domina a parada, Kaique Gonçalves, engata a primeira, segunda marcha, passa a metade do campo, para no muro verde, deixou de lado com Eric domina, fez o rico de bola, meio perigoso, ela passou ali pelo Luiz Otávio, na pressão do Bruno Mendes, se apertar pra tomar essa bola, a bola fica na ponta esquerda, pressionado, David Ricardo volta o lance lá com o Luiz Otávio, passados 10 minutos da primeira etapa, você ouviu o toque da mesa digital do Felipe Marques, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, e o tempo e o placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, daqui a pouquinho o giro do placar porque vem Ceará, bola tomada no campo de ataque, passe errado do Guilherme Bissoli, se salva o Guarani e puxa o contra-golpe, Bruninho engata a primeira, segunda marcha, passa a metade do campo, mais um drible, nova finta, linda bola para Bruno José na linha de fundo, quem sabe agora o gol, Bruno José rolou para trás pro Bruno Mendes, tira a defesa, rebote voltou, Diogo Matheus, ameaçou chutar, invadiu a grande área, lindo lance, nova finta, linha de fundo, cruzamento por baixo, tira a defesa, voltou Bruno Mendes, bateu, explode a bola em cima da marcação, vai fora escanteio. Pressão do Guarani, é blitz bugrina pra cima do Vozão, Albertinho. Pressão pelo lado direito ali, hein? O Bruninho, como meia, como ponta, aonde ele joga, ali ele faz o forfé pelo lado direito. Bruno Mendes, hein?
Mais uma vez o Bruno Mendes recebeu a bola do Bruninho junto com o Bruno José, acabou batendo firme, batendo forte, a bola mais uma vez explodiu na zaga do Ceará, escanteio pelo lado direito, o terceiro do Guarani, vai ele na bola, Diogo Matheus. Diogo Matheus na bola, vai fatiar de perna direita, vai mandar dentro do tumulto, capricha aí, Diogo, capricha aí que é o primeiro gaveta da noite, todo mundo na boca do gol, vai autorizar o árbitro, vem Diogo Matheus na bola, ele sua chuteirinha verde, vem pra cobrança, Diogo Matheus na perna direita, com carinho, com azeite, levantou no primeiro pau, sobre a defesa, tira Bissoli, rebote voltou, Bruno José brigou pelo rebote, a bola tocou, passou por ele, Eric Puga puxa o contra-golpe, dá certa jogada, o Bruno José vai pro chão, sofre falta. O árbitro do jogo dá um toque de mão do Eric Pugo, Diógenes José Padovani de Andrade, marca a falta, é falta pro Guarani pela meia direita, Albertinho. Ainda bem, né? Depois da bola espirrada, ali o Ceará ia sendo no contra-ataque, quando a bola deu o famoso kick, a bola acabou batendo na mão do jogador do Ceará, quando veio o Guarani mais uma vez pelo lado direito. De novo pela direita, Bruno José, recua a jogada com o Matheus Barbosa, cabeça erguida, chama a jogada, chama a tabela com Bruno José, passe de futsal por elevação na linha de fundo, se chegar perigo, Matheus Barbosa tentou chegar, tentou chutar a bola em cima do seu marcador, mas a bola já tinha ido pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Ceará, seguindo o giro do placar aqui, informando os resultados do Campeonato Brasileiro da Série B, mais cedo você acompanhou aqui nos canais Futebol Interior a vitória do Criciúma de virada sobre a Ponte Preta pelo placar de 2-1, e mais cedo também o Ituano bateu o Tombense pelo placar de 1-0 em Itu. Ô, Lucas. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo, acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Em 2023 com muito mais ousadia, alegria, informação, descontração e muita emoção no seu coração. Vai lá, Albertinho. Aqui no Facebook já deu 40. Opa, pra cima, vambora. Mas vamos para estatísticas do jogo, né? Para Café Canecão, oferecimento a Café Canecão, 43% de posse de bola para o Guarani, 57% para o Ceará, 2 finalizações para o Guarani e 1 para o Ceará, e escanteios, 2 para o Guarani, 3. nenhum para o Ceará, 3 para o Guarani, olha só, para você ver, ó, aqui, ali, ó, pode ver ali na tela. Ali está marcado 2 ou 3? Tá marcado 2, tá atrasada a estatística. Exatamente, aqui na nossa papeleta está marcado 3. Muito obrigado, presidente. A informação para Ridger Comunicação Integrada. Wagner Ferreira, 14 minutos da primeira etapa e o jogo. Bem, posse de bola, eu acho que também não tá bem contado isso aí não. O Guarani tá em cima do Ceará, tentando abrir a contagem. Tá certo que o Ceará tá se defendendo muito bem. Joga num 4-4-2. Deixa só 2 lá na frente, todo mundo atrás da linha da bola. Agora, curioso que o Guarani não explora um lado que até é bom do Ceará, o lateral esquerdo. Pela direita, o menino ali, ele é volante. Tá o Kaique Gonçalves é volante. Tá improvisado, né? como lateral direito. No entanto, o Guarani não tá explorando esse detalhe. E é um lado forte do Guarani com o João Vitor também, né? O próprio Mike que não é tão ofensivo, né? Tá tudo acontecendo pro lado direito. Exatamente. Lá. Tá meio penso o Guarani, que tem falta lá pela direita. Na marca de 14 minutos e 40 da primeira etapa, tem falta o Guarani. Chance de botar essa bola dentro do tumulto, Albertinho. Bruno José ia levando 3 jogadores do Ceará quando ele recebeu o tranco, né? Falta marcada, a falta vai ser cobrada ali, aquela famosa conferência dentro da grande área, e pra ver também quem bate. Lá vem o Bugrão. Vem Bugrão, Diogo Matheus levantou a bola no meio da área, subiu a defesa, tira a zaga do Ceará. Rebote voltou pela ponta esquerda com o João Vitor, bico da grande área. Chama pra cima, chama a marcação pra dançar. Botou no fundo, chega Kaique Gonçalves por baixo, manda pra fora, é novo escanteio. Escanteio é o 4 do Guarani. Pressão total do Bugre pra cima do Vozão, Albertinho. É o 4º escanteio, o primeiro pelo lado esquerdo. Agora o João Vitor, hein? Foi tentar fazer o rabisco mais uma vez. A pressão em cima do Ceará. Escanteio pelo lado esquerdo, o Diogo Matheus também. Eu vou falar pra você, hein? Tá com as pernas em dia, hein? Vai bater escanteio, cobra o curto. Já cobrado, jogada ensaiada, Mike faz o rico de bola com o Bruninho, olhou pra dentro da grande área, ameaçou fatiar, chamou a jogada na ponta esquerda, Diogo Matheus, leva pra perna direita que é a boa, devolveu com o Bruninho pra Mike com espaço, errou a marcação, Ceará, Mike invadiu a grande área, mais um drible, foi pro chão, opa! O Diógenes José Padovani de Andrade não marca nada, mas o Mike foi pro chão, Albertinho. O Mike tentou fazer o rabisco pelo lado esquerdo. Olha só o Bruninho, hein? Chamou toda a marcação, o Mike foi pra cima do zagueiro do Ceará, ele levou o tranco ali, Lucas de Souza, o presidente aqui já apontou, falou que não foi nada. O juizão também disse que não foi nada. Pra mim, houve penal. Opa. Rapaz, foi uma jogada ali com o Breno, camisa número 35. Ele obstrui a passagem do Mike, que foi pro chão, mas o árbitro com convicção não marcou nada. E o presidente também. Não, presidente, você tem que marcar pênalti que eles marcam lá também. Eu não marcaria, porque é a lei da física, né? Você não pode ultrapassar. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar, né? Pois é. E o filme Ghost, do outro lado da vida, passava. Ele conseguia passar, presidente. Então temos aí essa. Você tá falando
de metafísica, Ah, viu, é Albertinho? verdade. Ah, como é que é o nome disso aí? É metafísica. Eu não entendo isso aí. Canais Futebol Interior Essência FM, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Bate, rebate, Eric tentou fazer o passe buscando o Chay. Chega Mike, cara de mal, jogou sério, manda essa bola lá no campo de defesa do Ceará. Alô, Twin Vantini, Mário Júnior, também o Sérgio aqui conosco, o Chotô com Maccabi, a galera lá da TV Cidade Limeira, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Curta, compartilhe, participe da nossa enquete no YouTube, também no Facebook. Mande a sua mensagem, compartilhe a nossa transmissão. Vamos bater a meta, galera, 50 simultâneos até o fim do primeiro tempo, Albertinho. É isso mesmo, aqui o Ronaldo Queiroz, né, o Pedro Santos, a Sandra Regina, manda aqui, vai Bugre, o Natalino Souza Rosa, Aldo Liz Arena, um abraço a todos, isso aí, hein, compartilhe, o Guarani vai empatando aí no Estádio Brinco de Ouro pro 0-0, quanto mais você compartilhar, o Guarani tem mais chances de ganhar, Lucas de Souza. É isso aí, no momento que o David Ricardo levou a pior numa dividida, foi pro chão, o árbitro deu falta, é falta pro Ceará, já cobrado o David Ricardo, teve pressa, abriu bola lá pela ponta esquerda, meio esquisita essa falta aí, dobro no José em cima do camisa 4 do Ceará, viu, Albert? É engraçado que o jogador do Ceará acabou acertando o Bruno José, que pulou somente na bola, o juizão acho que estava com apito, o famoso apito solto na boca, acabou marcando essa falta que pra mim não existiu, lá vem o Ceará. E vem os caras, vem com o Eric, soltou no ponto futuro pro Chay, tá tranquilo, tá favorável, sai do gol, Pegorari e faz a defesa, Canais Futebol Interior Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Saída de bola errada do Ceará, João Vitor abriu na perna direita, bateu, passa a esquerda do gol, vai fora! Essa bola lá dentro. Saída de bola equivocada do Ceará. João Vitor agradeceu o presente, armou na perna direita, bateu com carinho. O presidente deu a pedra. E eu também tive essa impressão, a bola passou isso aqui, ó. Isso aqui da trave esquerda. Se vai no gol, ela gaveta, não dava pro Bruno Ferreira, Albertinho. A famosa jogada apoiada, né? Ali, Bruno Ferreira achou ele, né? O amarelado Luiz Otávio pelo lado direito, ele foi sair tocando a bola. Só que ali ele acertou ali no pé do João Vitor. O João Vitor foi levando um pouquinho antes daquele golaço que o Bruno Mendes fez contra o Mirassol. Assim tentou o João Vitor, tirando do goleiro, a bola passou isso aqui, ó, lambendo o ângulo, quase, e o Guarani abre o marcador, segue no Brinco de Ouro, o Guarani 0, o Ceará também 0, a informação para Jump Sports. Chutou com Maccabi, lá em Nagoya, no Japão, arigatou gozaimasu, perguntando aqui, ó, ô Lucas, cadê o Claudinei? Claudinei hoje pediu licença aqui da nossa jornada, tá em casa, tá descansando, teve aí um probleminha de saúde, mas nada grave, daqui a pouquinho, logo menos ele tá de volta, e vem Guarani, bola esticada na ponta pra João Vitor, chega no fundo, chegou na boa, encara a marcação do Kaique, ainda João Vitor, soltou, boa bola pra Bruninho, cruzou no meio pra Bruno Mendes, a bola bate no centroavante do Guarani, vai fora! Mais uma boa trama pela ponta esquerda, o caminho das Índias que o presidente disse. O Kaique Gonçalves é volante de origem, não manja nada da posição de lateral. Lançado no fundo, o João Vitor fez o cruzamento, fez o passe pro Bruninho que chegou cruzando de perna esquerda. O Bruno Mendes não conseguiu posicionar o corpo pra finalizar. Quase o primeiro gol do Guarani aí, Albertinho. Mas que lance, contra-ataque pelo lado esquerdo ali o João Vitor, ele foi levando perto da linha de fundo, ele viu o Bruninho passando, que ele fez, deu o famoso L1 triângulo, deu um passinho por elevação, ali o Bruninho bateu cruzado. O Bruno Mendes veio na velocidade entre os zagueiros, porém, entretanto, a bola veio meio desajeitada. Não deu tempo de ajeitar o corpo. Se ele viesse inteiro na jogada, era caixa. Quase, o Guarani abre o marcador, a informação para restaurante do Dadá. O Guarani tá bem pra essa linda festa na tábua. 50 simultâneos no Facebook, vamos subir, galera, pra cima, curta, compartilhe, comente a nossa transmissão. Desce a ladeira, tenta responder o time do Ceará, bola solta na ponta direita com o Kaique Gonçalves, chega na intermediária, parou porque não tem pra jogar, parou porque não tem com quem jogar mais à frente, precisou tabela curtinho, cobrando a bola, voltou com o Kaique Gonçalves, se apertar, toma a bola dele, ainda Kaique Gonçalves, gingou na frente do Bruninho, conseguiu ganhar a parada, inverte a página, abre a fila lá na ponta, canhoto com o David Ricardo, estica a jogada no terreno com o William Maranhão, volta a jogada com o David Ricardo domina, passa metade do campo, avança no terreno, de perna esquerda, faz o levantamento no ponto futuro, o Bissoli toca de cabeça, Lucão, aparece na cobertura, tira, a bola sobe e desce, William Maranhão toca de cabeça, Eric Pulga, abriu na ponta direita pra Eric, chega por baixo, João Vitor, ajudando a defesa, manda a bola pela linha de lado, lateral para o Ceará, e o Humberto Loser pedindo a atenção da defesa do Guarani, no Ceará pouco ataca, mas ataca com perigo, vem pro ataque, vem com o Kaique domina
dominou, soltou pra Chay, o carequinha soltou pra Eric dominou, tem habilidade, tem velocidade, tem malemolência, volta a jogada com Kaique tentou, ameaçou, mandar essa bola pra dentro do grande área, voltou com o Eric, que volta tudo na metade do campo com o Luiz Otávio, na quarta zaga pra David Ricardo, tem espaço, lançou no comando Bissoli, perde o domínio da bola e pode pintar o contra-golpe do Bugre, Matheus Bueno, esticou pra Bruno José, é o corre Cutinha na casa da tia, o corre Cipó na casa da bomba pela ponta direita, Bruno José dominou, parou, pensou, ficou sem espaço daí pra Matheus Barbosa, devolveu com Bruno José, olhou pra dentro da grande área, deixou com o Diogo Matheus, devolveu com Bruno José, atenção, intermediária, campo ofensivo, fatiou, vem cruzamento no meio da área, sobe, Kaique tira, tira, completa o serviço Chay dominou, aposta a corrida com o Matheus Bueno, o jogo não para, aí o Chay dominou, parou, pensou, volta, jogada 22 cravados, primeira etapa de jogo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, e o tempo é placar de jogo, você confere nos canais Futebol Interior também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, 21ª rodada, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, ao palco do espetáculo e por enquanto 0 pra lá e 0 pra cá, placar ao vivo, Futebol Interior informando, por enquanto, jogando neste momento, Londrina vai batendo a Chapecoense pelo placar de 1-0 e o Juventude empata sem gols diante do Novo Horizontino, jogo em Caxias do Sul. Essência, a frequência da vida. Lucas de Souza. Vem mais Ceará, bola solta na direita com o Eric, linha lateral da grande área, foi desarmado pelo Mike, Matheus Bueno pega a sobra, foi tentar sair jogando, perdendo a primeira, na sequência falta em cima dele, jogo parado, falta marcada, vai lá Alberti. O Matheus Bueno, né, que essa jogada apoiada, o Matheus Bueno ele tem muita qualidade, mas aí, né, aí na frente, aí da linha da quarta zaga, não pode brincar, né? Ali ele pegou, ele fez o girosflim, como diria Lucas de Souza, e ele acabou, por sorte, recebendo a falta, porque tinha 2 jogadores em cima, e respondendo aqui a nossa querida Ana Piovesan, né? Ela está mandando boa noite pra cima deles, Bugrão. Pra que esses óculos, Albert? É o Nova Lux, né? A nova iluminação do Estádio Brinco da Princesa, para os meus olhos azuis, está incomodando a visão. É muita potência. É muita né? potência, né? Está muito a iluminação está muito forte para os meus olhos azuis, então eu fui obrigado a colocar esse item aqui no meu querido rosto. Wagner Figueira, 23 da primeira etapa e o jogo. Bem, o Guarani está com o controle da partida na mão. Só falta um pouquinho mais de velocidade, um pouquinho mais de capricho no meio campo para o ataque, pra definir em gols, né? E lançamento dá certo, o Mike de cabeça pra João Vitor dentro da grande área, ajeitou pra Bruninho, a bola bate na zaga, voltou pra Mike, rolou pra Matheus Bueno, tem espaço na perna direita, mandou a bomba, a bola carimba na marcação, bate no William Maranhão, sobra com Bissoli, que arma o contra-golpe na ponta direita, a bola esticada pra Eric dominou, sai da direita, vem pro centro, traz a jogada por dentro, ainda o camisa 11 do Ceará, ficou sem espaço, ficou sem opção, agora sim tocar de lado com o William Maranhão, de primeira com Chay dominou, por elevação pra Bissoli, dominou, bateu no peito, tentou botar no chão, ainda Bissoli, lindo lance, pé direito, golaço! Gaveta! Gol do Ceará! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol nos canais Futebol Interior também na Essência FM, Guilherme Bissoli, camisa 79, a dele um golaço. Um golaço pela construção, pela forma como o Bissoli dominou a pelota, ajeitou na perna direita e de voleio, mandou a bola no ângulo do Pegorari, que ainda toca na bola, mas não consegue evitar o gol, a bola vai morrer na gaveta, vai morrer no ângulo do goleiro do Guarani. Guilherme Bissoli, camisa número 79, é bola na rede, é bola na rede, caiu na rede, é gol do Ceará no Brinco de Ouro, pra estragar a festa do Guarani no Brinco, 1 para o Ceará, 0 para o Guarani, é Pegorari, essa aí passou, vai buscar lá dentro, e na intimidade do lance, o Albert Cavalcante me dá o detalhe do gol. O camisa número 14, né, o Chay, né, um das grandes contratações do Ceará, né, não pode deixar esse cara sozinho. Ali o contra-ataque do Ceará, o Ceará começou a tocar a bola e o Chay fez um passe por elevação dentro da grande área. Ali o Guilherme Bissoli, ele tava de costas, tinha 2 jogadores do Guarani em cima. Ali ele dominou de cabeça, deixou a bola bater na coxa, ele ergueu, ele bateu a famosa petequinha e bateu virando o corpo com a perna direita em direção ao goleiro Pegorari, que até pulou, mas a bola foi na gaveta, ele até tocou na bola, a bola acabou morrendo no fundo da rede, e ali quando ali a arbitragem... Ali, a arbitragem tá checando o gol ainda, exatamente, né, tomara mesmo que tenha alguma coisa, tomara que tenha dominar na mão, né, ter sido falta antes, tá pedindo água, será? Tá pedindo um óculos escuro, né, e ali mais um golaço, ele bateu ali de perna direita, mandou na gaveta,
No Brinco de Ouro, por enquanto, tá 0x0, né? mas Mas se- vão revisar. Ele pediu alguma Ele coisa. pediu um pouco de água. Exatamente. Eu acho que... Eu tô Mas falando... o lance tá sendo revisado. Então, Albertinho. água, porque eu acho que a iluminação está desidratando, né? Acho que vai ter tempo técnico, viu? Tempo nessa- técnico à noite é doído. É, Wagner exatamente. Ferreira 1x0 por enquanto pro Ceará. Não faz justiça, né? Agora ali tem toda a condição de ele e o Guarani abrir a contagem. No entanto, esse vacilo, eram 3 jogadores do Guarani, deixaram o cara virar. Pô, encosta o corpo, não precisa fazer falta. Então, encosta o corpo ali e não permite a ação do Bissoli. No entanto, ele virou e meteu no ângulo, sem chance nenhuma pro goleiro. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. O Diógenes José Padovani de Andrade ainda não autoriza o início do jogo. O senhor Carlos Eduardo Nunes Braga na salinha da TI aguarda ali, conversa com a arbitragem pra ver, né, se vai autorizar ou não. Opa! Mas parece que teve um toque de braço na jogada, viu, Albert? Se tudo der certo, se realmente ali a salinha da TI tá falando que pegou não, calma que ele tá checando ali. Tá pedindo calma. Mas ali é quando o lance do Chay, né, quando a bola chegou, No momento do lançamento, né? Exatamente, quando ele dominou dentro da grande área, né, o Bissoli ali, ele pegou ali, parece ali que teve um lance ali que dominou com o braço. Exato, e ele vai anotar. É falta! Falta marcada, anula o gol. Tira o gol aí, Felipe Marques. Tira o gol, tá 0x0. É isso. Tá 0x0. É Como falta. Como diria o presidente. Ufa. Boa noite. Ufa. Boa noite, amigos. É isso. Então. É isso. Nossa, mas foi Nossa, viu, mas mas que coisa, hein? viu? Mas que golaço Ó, que não valeu, primeira hein? coisa, de que demora pra marcar esse toque de mão. Ah, não, mas é difícil, né, Lucas? E outra, tá no telão, tá? Porque Exatamente. o telão do Brinco de Ouro da Princesa, então imagine só a vaia, né? Meu Deus do céu. Essa jogada. Mas assim, ó, vou falar pra você, foi por milímetros, porque eu não tinha pego o lance. Esse também não. E já passamos da primeira mini meta, que era 50 simultâneos na nossa transmissão no YouTube. Muito obrigado pelo grande audiência. Valeu, viu, Adecir Mendes? Mandou aqui no grupo Democracia Bugrina, já aumentou aqui a audiência. Valeu Boa. demais, Adecir, tamo junto. Tenta descer a ladeira. Presidente, o gol anulado. Olha, tem hora que o VAR vem a nosso favor, né? Porque se não tivesse o VAR, o árbitro tinha dado o gol. Exato. Então, ó, parabéns pro VAR. É isso aí. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Jump Esportes. É mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria. A qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. E esse gol anulado de moral pro Guarani. Pro Guarani jogar na intensidade e na potência da luz nova do Brinco de Ouro. Se não deu moral, alguns torcedores aí tiveram uma parada cardíaca, né? Porque, meu Deus do céu. Mas agora tirando todo o clubismo, né? Mas que golaço foi. Não, foi um lindo gol. Foi um lindo golaço, gol. O Bissoli né? é bom jogador. Exatamente. Tem que ter alguém marcando ele de perto, porque realmente é um bom Colocou o Nicolas centroavante. no banco, né? Pois é, rapaz. E vem Guarani. Bola esticada na ponta esquerda, sobe, cai, que afasta o perigo. Rebote voltou ali pela Menga Breno, carrega na contramão, tá marcado. Faz recuo de bola até o goleirão Bruno Ferreira, que tá marcado. Vai sair jogando errado. Bruno José na ponta direita. Ele vai marcar a pauta do Bruno José. Na bola dividida do David Ricardo com o Bruno José, que vai ser amarelado, hein? Amarelado o Bruno José pela reclamação com o assistente. O senhor Antônio Adriano de Oliveira, tá marcada a falta e tá amarelado. Cantou o canário pro Bruno José aí, Albertinho. Numa dividida, né? Aí o Bruno José, numa dividida, né? Com camisa número 4, ali o David Ricardo, que ia perder na bola. O Bruno José veio com a famosa força temerária. Ele acabou acertando ali o jogador e saiu reclamando de forma assintosa com o bandeirinha. Ali não teve jeito, né? Ali o Diógenes José Padovani de Andrade, do Espírito Santo, acabou levantando canário amarelo, amarelou para ele, Bruno José, a informação para a construtora Patriani. E desce a ladeira, vem Ceará, bola solta com Kaique, Kaique estica, jogada no meio com Chay, Chay domina, vira o corpo pro lado direito, deixou de lado com Eric tentou fazer a devolução, bola bate em cima da marcação do João Vitor, vai pela linha de lado lateral para a equipe do Ceará, vai lá, presidente. Presta atenção nesse Eric aí, que ele tá jogando no Ceará, mas é jogador do São Paulo. E é bom jogador, Vai viu? terminar a Série B e vai pro tricolor do Morumbi. Pois é, a informação com o Wagner Ferreira. E aqui está jogando o time do Guarani. Pega o horário, tá marcado. Saída de bola apertada ali do goleiro. Foi obrigado a jogar essa bola de graça pela lateral, pela ponta esquerda. Pressão do Ceará. Vem pra cobrança Paulo Vitor, gira o corpo, manda essa bola lá atrás. Manda lá com o David Ricardo, cabeça erguida, deixa de lado a jogada no meio com William Maranhão. William Maranhão sai da esquerda, vem pro centro, traz a jogada por dentro de perna direita com Eric. Tentou o passe de primeira, buscando o Chay. Interceptação do João Vitor, a bola bate em cima
cima da marcação do Eric. Vai pela linha de lado Lucas. lateral para o Guarani, pelo lado esquerdo do campo de defesa. Vai lá, Albert. Os pendurados do Guarani, né? O Alan Santos, o Bruno Mendes, o Regis, o Maico, o Isaac, o João Vitor e Matheus Bueno. Então, o Bruno José está apto para a próxima partida. Shotoko Maccabi manda aqui. Albert Senkocar é para enfrentar o sol da meia-noite daqui de Nagoya. E ele completa dizendo aqui, ó, a nova iluminação tá ofuscando a transmissão, por isso o óculos do Albert, pois é, você que não está vendo, né, na transmissão da Essência FM 98.5 para o Circuito das Águas e 102.5 para Campinas e região, você que está no carro ouvindo pelo rádio, dá uma passadinha no YouTube, você vai ver o Albert de óculos, rapaz, óculos Top escuro, Gun. a lá Top Gun, é isso mesmo, né, Albert? Exatamente, só precisaria da feição Da mesma fisionomia do Tony Cruz, né? do Tom Cruise, né? Muito Mas eu bem. sou o Tom Cruise credo. Desce a ladeira, vem Guarani, sai no campo de defesa, Matheus Bueno domina, faz o giro, Opa! falta! Ah, tem camarelagem, Falta do Breno, saiu Olha lá, bravo, saiu todo irritadinho. Aí treta. o João Vitor foi lá, peitou o Breno, o árbitro chega, já coloca panos quentes, e é o seguinte, o Diógenes Padovani chega, fala que é a última dele, o jogo tá parado, falta marcada. Canais Futebol Interior Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Bola esticada do Matheus Bueno para absolutamente ninguém. A bola fica de graça no campo de defesa do time do Ceará. 32, quase 33 deste primeiro tempo. Passa o tempo, passa o tic-tac do relógio, não para. E o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, estádio Brinco de Ouro da Princesa, o palco do espetáculo por enquanto, 0 para o Guarani, 0 também para o Ceará. Placar ao vivo que mais informa no Brasil e no mundo, placar ao vivo Futebol Interior informando. Neste exato momento, temos 35 minutos lá no Oba, no Onésio Brasileiro Alvarenga, 0 para o Vila Nova, 0 para o Sport. Mesmo placar para Vitória e ABC, o jogo no Barradão. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Quando pensar em desistir, lembre-se de todos os momentos que te fizeram permanecer e continuar. O jogo tá parado. É escanteio pro time do Ceará pela ponta esquerda, mas atendimento médico ao Alan Santos no meio campo, que teve um choque de cabeça com o Bissoli, Albertinho. É, exatamente, né? Uma dividida acabou acertando a cabeça do Bissoli. Quando ali, né, a arbitragem ali também tá trocando um radinho ali, acho que acabou a pilha, hein? É, rapaz, ao vivo, hein? Se fosse Nova Light, né, a pilha Nova Light, isso E não tem ia gol, acontecer. Tem gol aonde? Tem gol na Libertadores, é gol do Palmeiras. Atlético Mineiro e Palmeiras se enfrentam no Mineirão, oitavas de final da Libertadores. Rafael Veiga vai pra rede. 1 para a equipe do Palmeiras, 0 para a equipe do Atlético Mineiro, o primeiro jogo lá no Mineirão. Aqui escanteio para os caras, vem para a cobrança o Chay na perna direita, colocado para fazer a cobrança também o lateral esquerdo, o Paulo Vitor na perna canhota. Atenção, defesa bugrina, vamos tirar essa. Todo mundo na boca do gol, na marca de 34 do primeiro tempo, jogada ensaiada, dominou Paulo Vitor, fatiou de perna canhota, levantamento, sobe, Matheus Barbas atira, pega o rebote, Diogo Matheus, aposta a corrida, bota o Bruninho para correr, a bola passa pelo Bruninho, passa pelo Bruninho, o jogo tá parado, é falta. Falta em cima do Diogo Matheus, Albertinho. É, falta em cima do Diogo Matheus. Ali a zaga do Guarani tirou e a transição ia ser com aquela velocidade. Só que aquele jogador do Ceará acabou fazendo a falta, foi o Chay, né? Chay fez a falta. E engraçado, né? Critério é não ter critério. Tô puxando o contra-ataque, era pra ter tomado o cartão amarelo. E o Diógenes aí não tá muito legal não, viu, na partida, viu? É, tá meio inseguro, né? Tá meio inseguro, alguma coisa errada que não está certa. E aí, presidente, 35 da primeira etapa, 0-0 por enquanto. Bem, o gol anulado esperava que motivasse muito mais o Guarani. No entanto, me parece que está cedendo um pouco de terreno pro Ceará. Nada dessas coisas, é criar um pouquinho mais de tranquilidade, bola no chão, um pouquinho mais de velocidade e capricho para abrir a contagem. E vem Guarani, bola esticada na ponta esquerda, João Vitor traz por dentro, faz uma jogada curtinha com o Matheus Bueno, gira o corpo, cabeça erguida, parte em velocidade, chega na metade do campo, volta a jogada na zaga central, domina para Alan Santos tem do lado dele Matheus Sniper Barbosa, ele gosta de chutar de fora da área, Matheus Barbosa para Matheus Bueno, tabela dos Mateuses, os Mateuses do meio campo do Guarani, bola esticada pelo Barbosa no corredor para Bruno José, toca de cabeça do Bruno José, a bola fica pelo alto, bate e volta, fica pererecando lá pela direita, bola volta pro Guarani, Matheus Barbosa com Bueno girou pelo meio com o Bruninho, tem espaço, Bruninho, carregou o Bruninho do Rabisco, linda jogada, perna esquerda bateu, ela passa, a esquerda vai fora!
passa a esquerda, vai fora, vai pela linha de fundo, boa descida do Guarani pelo meio com o Bruninho, Albertinho. Faltou proteína na janta do Bruninho, né? Porque a bola ele recebeu de frente pro crime, é verdade, ele foi levando, e o João Vitor passava livre pelo lado esquerdo. Ele preferiu bater com a perna esquerda, a bola saiu mascada, é verdade. A bola passou do lado do goleirão Bruno Ferreira. Se ele tivesse erguido a cabeça e olhado, o João Vitor estava a melhor opção. Segue no brinco de ouro, Guarani 0, Ceará 0, informação para Iga Atacado. Tenta responder o Ceará, Guarani desarma, a bola espigada, sobra com o Kaique na ponta direita, volta o lance, volta com o Luiz Otávio, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Tentativa de passe esticada, a bola passa pelo Eric Pulga. Eric Pulga escorregou na casca da banana, foi pro chão. E a bola ficou de graça com o goleirão Pegorari que volta à meta do Guarani. Sai jogando na quarta zaga com o Lucão dentro da sua grande área. Agora sim avança no terreno, chega na intermediária, linha atrás dos técnicos, bem do ladinho do Humberto Louser. Faz a jogada de lado com o Mike, linha atrás do gramado, perna esquerda na bola. Fatiou, lançou no corredor pra João Vitor. Pra cima da marcação do Kaique. Sou mais você, João Vitor. João Vitor dominou, passou pra cima da bola. Um pra lá, dois pra cá, no Chiruliro lá, Chiruliro e chega a cobertura. Chega a cavalaria por baixo, o Breno dá o corte, a bola vai pela linha de lado, a lateral para o Guarani pela ponta esquerda. 37, o Kaique ficou bravo, hein? O Kaique ficou bravo, a galera quis reclamar ali a posicionamento dele, tomando outra bola nas suas costas ali com a chegada do João Vitor. Ele reclamando com seus companheiros que tá sem cobertura. O Guarani pode explorar e deve explorar esse lado esquerdo do ataque, o lado direito da defesa do Vozão. Vem mais Guarani, bola solta na ponta esquerda, Facebook, a participação da galera nas redes sociais. Vai lá, Albertinho. Meu sonho é fazer isso. Opa! Meu sonho realizado, não, Albertinho. Quem que chama assim? Facebook. É o Claudinei. Lá vai o Guarani. E vem Guarani, bola esticada, Mike vem, levantamento, a bola fechada, vai nas mãos do Bruno Ferreira. Firme, seguro, ninguém tasca, ninguém vê a bola do goleiro. E a participação da galera nas redes sociais, Albertinho. Vamos lá, no Facebook, a Ana Piovesan. Ninguém marcou, fica fácil, né? Ela estava falando do lance do gol, né? Que foi anulado, graças a Deus. O Luiz Cláudio, vamos Guarani. A Ana Piovesan, vamos Bugrão. E o Jean Mila, engraçadinho. Albert é o Stallone em Falcão, campeão dos campeões. Complicado é o time dominar o jogo e ainda conseguir tomar gol. Sorte que foi anulado. Fez a análise, né? Fez a leitura certinha do jogo. Mas o Jean tá enforcando o serviço. Muito bem. Bola invertida lá da esquerda pra direita. David Ricardo pra Eric. Tentou a devolução. Passe errado. João Vitor agradece e tentou puxar em velocidade a jogada. Foi desarmada a bola. Foi tirada lá pela defesa do Ceará, sobra de graça com Pegorari, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ceará retoma a posse da bola e parte de velocidade com Chay. Chay domina, engata a primeira, segunda marcha, passa a metade do campo, encara a marcação do Matheus Bueno, tentou passe em profundidade, buscando o Eric Mike. Na cobertura, chamou o Guilherme Bissoli pra dançar e levou a falta. E cadê o cartão amarelo? Rapaz, o Guilherme Bissoli ficou irritado, derrubou o Mike, jogo parado, falta marcada e nada de cartão, Albertinho. Exatamente, mais uma vez o Chay, né? Dando a pancada, fazendo... Lá veio o João Vitor. E vai João Vitor, bota na frente e se livra da marcação do Kaique, ainda João Vitor vai pro chão, acabou escorregando. Bateu na massa ali do Kaique, que toma a posse da bola, sai na boa, sai tranquilo e favorável, deixou com o Eric. Eric domina, sai da direita, vem pro centro, traz a jogada por dentro, ainda Eric domina, para, pensa, frula, penteia, não tem com o que jogar, mas à frente ele volta o lance com o Breno. Breno junta o círculo central do gramado, deixou de lado com o Eric, Eric dominou por dentro, sai da direita, vem pro centro, ainda o camisa número 11 de parte da canhota, vira a jogada lá na ponta esquerda com David Ricardo. David Ricardo avançou no terreno, chega na intermediária, volta a jogada, volta o lance com o Luiz Otávio. Luiz Otávio de perna direita, faz a jogada com Kaique, Kaique dominou, camisa número 5 dele, ele é volante, não é lateral, faz a jogada pelo meio com o Breno, Breno devolve a jogada com Kaique, Kaique dominou, soltou pra Chay, Chay domina, intermediária, campo ofensivo, se segura o Guarani, bola com o Breno, Breno soltou no fundo pra Eric, encara a marcação do Mike, atenção, linha lateral da grande área, Eric, linha de fundo, cruzamento no segundo pau, passa pela extensão da área, chega no segunda trave, Bruno José. Toca de cabeça, manda pela linha de fundo, escanteio para o Ceará lá pela ponta esquerda, Albertinho. Com 45% de bola para o Guarani, 56% de bola para o Ceará, né? O segundo escanteio pelo lado direito, ali pelo lado esquerdo, primeira jogada, né? Pelo lado esquerdo, ali eu vou falar pra você, o lado direito, que é o lado esquerdo, o lado do Mike ali, vai sofrendo uma barbaridade
Cruzamento da grande área ali, o Bruno José, o polivalente, mandou a bola pela linha de fundo. O segundo escanteio pelo lado esquerdo. 40 minutos, Lucas de Souza, 6 finalizações para o Guarani, uma só para o Ceará. 4 escanteios para o Guarani e 2 para o Ceará. Escanteio, o Ceará na bola, vem levantamento no meio da área, toque de cabeça Olha do só. David Ricardo, a bola passa, vai pela linha de fundo. Alô, Anderson Grigoleto. Grande Grigo. Não, Grigo. Grigo é um dos nossos ouvintes mais assíduos aqui nos canais de futebol buenas interior. tardes, buenas noites. Grigol. É que é tanta mensagem, Grigo, que a gente acaba não vendo. Mas... Lucas pula mensagem, ele escreveu pra você. Ah, ele mandou ao fifaço aqui, rapaz. Lucas pula mensagem de Não, Souza. imagina, Grigô, tamo junto, você mora aqui, ó, do lado esquerdo do peito, querido. Ele manda aqui, ó, grande galerinha verde e branca aqui dos canais de futebol interior. Albert Tom Cruzes. Albert Cavalcante, viu, Albert? Brad Cruz Credo. É, o Cruz Credo. Brad Piche. E vem Ceará, bola solta ali pela meia com o Breno, abriu na ponta direita com o Eric, tem espaço, carregou na perna esquerda, ameaçou chutar, tentou passe no meio, buscando o Chay, tira Matheus Barbosa, tentou fazer o lançamento, a bola bateu no cucuruco ali do Bruninho, dá certo o lance, Bruno Mendes dá um chapéu na marcação do Luiz Otávio, carrega na contramão, deixou o passe curto com o Mike foi puxado, falta do Bissoli, o jogo tá parado, a falta tá marcada. E o Mike de novo com o Bissoli. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Trabalho de bola do Guarani pela ponta direita, vem Diogo Matheus, pensa na hora, virou planteia, volta, jogada na zaga central, domina a parada Alan Santos de perna direita, faz a virada na ponta esquerda, campo de defesa com o Lucão, engata a primeira, segunda marcha, recebe a marcação do Bissoli, deixou com o Bruninho, na verdade com o João Vitor tentou um passe de efeito, tentou um passe de calcanhar, o passe vai pela linha de lado lateral para a equipe do Ceará, vai lá, Albert. Uma pergunta para o presidente, Luciano Alves está mandando para ele. Wagner, acho que o time está respeitando muito o Ceará. Tem que marcar mais a defesa deles. Tá dando uma moleza para a defesa do Ceará. Aliás, as duas defesas estão tomando conta dos ataques, né? O Guarani não consegue passar pela defesa do Ceará e vice-versa. Então, por isso que o jogo está se arrastando para o 0-0. Mas, quem chutou mais a gol? O Guarani. Só falta um pouquinho mais de capricho para fazer o gol. Na marca de 43 cravados da primeira etapa. Lateral para o Bugre, lá pela ponta esquerda, balança o esqueleto, vem pro manejo Mike solta a jogada no fundo, domina a parada, João Vitor, carrega na contramão, tá marcado. Fez o passe para trás, a bola bateu na marcação, bateu no João Vitor, vai pela linha de lado, canais Futebol Interior e Essência FM, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Trabalho de bola da equipe do Guarani no campo de defesa, Alan Santos volta a jogada com Pegorari de perna direita, deixa de lado a jogada na quarta zaga com o Lucão, domina para a Firula Penteia, vai inverter a jogada lá na ponta direita, campo de defesa com o Alan Santos, toca de lado, trabalha a bola no campo de defesa do time do Guarani, ainda Alan Santos domina, vira o corpo para a ponta esquerda, volta a jogada com o Lucão dominou, parte em velocidade, chega na intermediária, deixou com o Bruninho do Rabisco deixou o primeiro para trás, deixou o segundo também, ainda Bruninho, daí de lado com o Mike domina, sai da esquerda, vem pro centro, traz a jogada por dentro, deixou de lado a jogada com o Matheus Barbosa de perna direita, tentou a inversão de jogada buscando o Diogo Matheus, que evita a saída no peito na raça, toca de cabeça, a bola volta lá com a Alan Santos, canais Futebol Interior, esse CFM, aqui nós vestimos a camisa. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza, peça pelo delivery, 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Tentativa de jogada do Bruninho na metade do campo, perde a posse da bola, Breno no Tome, contra golpe dos caras, Breno pra Eric, dominou, ele tem espaço, ele é perigoso, tentou o passe pra Eric Puga, passe errado, agradece o presidente Lucão, sai jogando pro Guarani, daí pra Matheus Barbosa dominou, tá sem opção, mais à frente ele vira a jogada na direita com o Diogo Matheus, agora sim com um pouco mais de espaço, engata a primeira, segunda marcha, chega na intermediária, ainda Diogo Matheus dominou, parou, pensou, olhou, soltou pela meia com o Matheus Barbosa de perna direita, fatiou a bola no segundo pau, nas mãos do goleirão Bruno Ferreira. Mais 4, vamos até 49 minutos da primeira etapa, canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento.
Bola retomada no campo de defesa, Alan Santos, passe errado, agradece o presente, William Maranhão deixou com Xai, tem espaço, perna direita, bateu, ela sobe, vai pela linha de fundo, tiro de meta em favor da equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Vem Guarani, ainda tenta no final do primeiro tempo alguma coisa, bola esticada para João Vitor. Toma um totozinho por baixo, falta marcada. Falta do Kaique em cima do João Vitor, Wagner Ferreira. Por enquanto 0-0 na tábua, Guarani. Como é que foi nesse primeiro tempo, presidente? Olha, um pouquinho mais de capricho. O Guarani não fez uma má partida, não. E o jogo não tá difícil, porque o Ceará não tá jogando fechado. Tá dando espaço pro Guarani. Espaço, né? Tá dando espaço pro Guarani jogar. Poder servir como amuleto, né? Não, tá todo mundo atrás da linha da bola, então o Guarani tá encontrando dificuldade. Mas é um pouquinho mais de capricho, só isso. Um pouquinho mais de velocidade também. Agora, a defesa tá certinha, tomando conta. E a defesa do Ceará também prejudicando o ataque do Guarani. Eu tô sentindo que o Guarani tá queimando a bola no pé do Guarani. E aí, Albertinho? Ai. Vamos lá. Antônio Carlos, boa noite, amigos. Vamos, Guarani, boa noite. Alisson Lopes. Acompanhando meu Ceará diretamente da Itália com o meu beleza, tio, hein? com seu tio. Então, você sabe, né? Você e seu tio, o seu tio ele é legal. Aproveita e viaja bastante com ele, faça uma bela viagem com ele. Sabe naquele túnel? Aquele túnel que tem ali do lado da Itália, eu esqueci até. Lá em Veneza, né? Veneza. Vá com seu tio em Veneza por aquele túnel com seu tio, beleza? Um abraço, amigo. E o Edgar Carmona Pavan. Tire o óculos, não está dando sorte pra nós. Calma, que a iluminação, calma, que o segundo tempo vem aí. Vem o que... fiquem bem, olhem como estou agora, meu figurino. Quando eu virar o segundo tempo, irei aí virar um super saiyajin. E vem Guarani, bola solta na ponta esquerda, Mike domina atrás por dentro, volta a jogada com o Matheus Bueno. Volta a jogada, rebobina a fita, recalcula a rota até Lucão. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Descida do Guarani pela ponta direita, vem Bruno José, cruzamento, a bola bate na marcação, vai fora, escanteio. Escanteio para o Guarani, momentos finais de jogo nesta primeira etapa, quem sabe assim como foi contra o Avaí, o Guarani não marca o primeiro gol no final do primeiro tempo, Albertinho. Bruno José pelo lado direito, né? O quarto escanteio pelo lado direito, o quinto no total. Quando ali o Bruno José saiu e ia cobrar, o Diogo Matheus falou pra ele, dá licença que agora é gol. Lá vai o nosso capitão, quem sabe agora no finalzinho. Quem sabe agora, Diogo Matheus na bola, capricha aí, Diogo. Capricha que eu vou lá na manutenção do futebol, que eu grito do gol. Vem pra cobrança, Diogo Matheus, cabeça erguida. Lá vem Diogo Matheus na perna direita, levantou na marca penal, subiu Lucão, tocou de cabeça, a bola ficou viva no meio da área. Tira do jeito que dá o Eric. A bola sobe e desce, volta na metade do campo, vai ficar de graça lá com o Mike. Mike dominou, vai dominar sem muita velocidade, vai terminar o primeiro tempo, mais 30 segundos no relógio. Vem Mike domina, volta a jogada com Pegorari, tabela curta com Mike, a bola fica na ponta esquerda, campo de defesa, ainda Mike, domina, olha pra frente, é o último lance do primeiro tempo, fatiou, descolou, lançamento buscando Bruno José, afasta a defesa, tem rebote, Bruno Mendes, dominou, foi puxado, o árbitro manda seguir, afasta a defesa do Ceará, o árbitro dá lateral para o Guarani, e vai dar tempo de mais um ataque, bola solta, lá na ponta direita com o Matheus Barbosa, tentou toque de letra, a bola bate na marcação, volta no meio com o Matheus Bueno, sai da direita, vem pro centro, volta a jogada com o Mike, vai terminar o primeiro tempo, trila o apito árbitro, aponta o centro de campo de Diógenes José Padovani de Andrade, termina a primeira etapa no Brinco de Ouro, 0 para o Guarani, 0 para o Ceará, e vem aí o intervalo inteligente FI. Agora, nos canais Futebol Interior e na Essência FM, intervalo do jogo. Lucas de Souza. Albert Cavalcante, o seu destaque para esse primeiro tempo, por enquanto 0 para lá e 0 para cá no Brinco. Com 50% de posse de bola para cada lado, o Guarani vai empatando na estreia, hein? Na estreia da sua nova iluminação da tábua por 0-0. O Guarani teve 6 finalizações ao gol contra 3 da equipe do Ceará. Finalizações do gol, está marcando aqui uma para o Ceará. Ali só que ali não valeu, obviamente. Finalizações para fora, 3 para o Guarani, 2 para o Ceará. E chutes travados, 3 para o Guarani e nenhum para o time do Ceará. Escanteios, isso mesmo, 5 para o Guarani e 2 para o Ceará. Impedimentos, 1 para o Guarani e nenhum para o Ceará. O Guarani, hein? O Guarani precisa da vitória para não descolar do G4, Lucas de Souza. Pois é, Wagner Ferreira, 0 para um lado, 0 para o outro. Primeiro tempo onde eu senti
Guarani um pouco preso, um pouco nervoso, não sei se é a festa, né? Aquela história... Não sei se isso causa algum tipo de nervosismo, né, nos jogadores em campo. Eu senti isso. Há um certo mistério, né, no futebol. Por exemplo, quando o time vai estrear um novo uniforme, costuma não ganhar. Hoje muita festa, não sei se é o caso, mas é folclore do futebol. Agora, foi um jogo aberto, né, onde os dois times tiveram chances. Agora, o Guarani teve mais escanteios, teve mais chutes a gol. O gol anulado do Ceará foi muito bem anulado. Agora, o Guarani é um time de 2 tempos. Né? Se o primeiro tempo não foi lá essas coisas, no segundo, o Humberto Loser costuma arrumar a casa no intervalo. E o Guarani costuma voltar para o segundo tempo com uma outra postura. E é isso que a gente espera para esse segundo tempo. Falou Wagner Ferreira e eu quero agradecer desde já a grande audiência, hein? Batemos a nossa meta, chegamos a quase 60 simultâneos e eu quero dobrar a meta no segundo tempo, viu, Albert? Nossa. Vamos pra 100 simultâneos. Mas é o seguinte, ó, se caso, quantos nós estávamos aí agora, né, porque agora é o intervalo, agora aquela baixadinha, galera, né? Se bem que estamos com 45 Então simultâneos tá bom, aqui, se hein? chegar nos 60, porque assim, eu vou trocar o figurino para o segundo tempo. Não deu sorte aqui, muitos internautas pedindo aqui, ó, tira aqui o Edgar Carmona, Pavan, tira o óculos, o Alisson Lopes lá da Itália, né, que ele faça uma bela viagem ali com o tio dele, né, com o tio dele, né, naquele túnel, sabe aquele túnel que passa por trás lá de Veneza, que ele passa, exatamente. Aquele passeio bacana, exatamente, né? O Jean Mila, Luciano Alves, enfim, todos que participam aqui pelo Facebook, irei mudar o figurino e após aí os nossos comerciais, que o Lucas de Souza irá chamar, vamos ver aí, vamos trazer toda a sorte do mundo pra vocês. Muito bem, antes da gente ir pro intervalo, o nosso repórter Pedro Lino, diretamente do Brinco de Ouro, mandou um vídeo, né, do show de luzes, né, do show luminoso aí que teve no Brinco de Ouro antes da bola rolar. Felipe Marques, põe na tela pra gente, você que está na Essência FM não vai ver, né, mas dá uma chegadinha no YouTube pra você poder ver também este belo show de luzes feito pelo torcedor, né, aí a galera tava com um bracelete, né, Albert, com uma espécie de pulseira. É como se fosse um pingente? Um plastiquinho que põe na luz, na frente do celular. Do celular, como se fosse um adesivinho, perfeito. Vai? Então eles estão ali fazendo ali, colocaram ali, estão cantando, né, o hino do Guarani ali, né, fazendo a festa na tábua e agitando os seus celulares com a própria luz do celular, porém com essa proteçãozinha verde, né, e essa, obviamente, né, que essa fitinha verde foi dado, né, foi fornecida aí pela Nova Light também, junto com o Guarani. Então a parceria, né, canhão de luzes, DJ, então a festa na tábua. Só tá faltando... bola na rede, viu, Lucas de Souza? A nossa festa aqui. Alô, Martins, refrigeração, amigo do Claudinei Corsi, aqui conosco também, muito obrigado. Tá lá no Brinco de Ouro, rapaz. Paulo Marques desejando aqui uma boa recuperação pro nosso querido Claudinei Corsi. E o Rafinha Games dizendo que o Ceará foi roubado. Não foi roubado não, viu, Rafinha? Realmente a bola bateu na mão do Bissoli, o Ceará teve um gol anulado. Vamos pro rápido intervalo. Na volta a gente repercute muito mais esse segundo tempo de, por enquanto, 0 pra lá e 0 pra cá, Campeonato Brasileiro Série B. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável.
Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Intervalo do Jogo. Lucas de Souza. Estamos de volta aqui no Intervalo Inteligente FI para a construtora Patriani, Iga Atacado, Shimozono, Mega Sorte Loterias, Mega Sorte pra você, Ovo Satoshi, Pizzeria Papagaios, hein? A qualidade em fazer pizza, café canecão, bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridger Comunicação Integrada, nosso amigo Danilo Palma. Tamo com saudade, hein, Danilo? Tamo junto. Jump Esportes é mais do que torcer, é jogar junto. E Restaurante do Dadá, na Padre Manuel Bernardes, número 1085, pertinho da Lagoa do Taquaral. Muito bem, presidente, eu tô vendo aqui que o nosso amigo, que agora era Tom Cruise, agora virou, né, índio, né? Agora virou bugre mesmo. Índio quer gol. Índio quer ganhar na tábua. Bugre quer ganhar na tábua? Bugre vai ganhar na tábua. É gol de Bruno Mendes. Bruno Mendes que faz aniversário. E aí, presidente, o que você achou da mudança de figurino aqui? O novo visual do nosso Albert Cavalcante. Quem sabe, né, vira o figurino aí para o segundo tempo, como o Guarani deve virar também de postura para a etapa complementar. Mexeria em alguma peça para esse segundo tempo, Não presidente? mexeria não. Não mexeria porque individualmente o Guarani não comprometeu, ninguém destoou. Tá certo que houve um certo desentrosamento no meio de campo, principalmente com o Bruninho. Eu acho que o Bruninho jamais foi um armador nesse primeiro tempo. Ele foi mais um meia atacante do que um armador. O armador tem sido o Matheus Bueno. Então, o Bruninho também nessa altura tá entendendo que ele é o quê? Ele pega a bola, quer sair driblando todo mundo, então tem que soltar um pouco mais rápido essa bola, acionar o João Vitor pela esquerda, porque ele pode ganhar na corrida de um lateral improvisado, que é o Kaique Gonçalves. Esse Kaique Gonçalves é conhecido nosso, jogou na Ferroviária, no Ituano, e não é lateral direito, então é só partir para cima dele que vai ganhar no 1-1. Então eu acho que o Humberto Louser tá vendo isso no intervalo, ouviu isso, né, no primeiro tempo, e está corrigindo, talvez explorar. Inclusive quando a TV mostra aquele, me parece que é um padrão de temperatura, assim, onde fica aglomerado. É um mapa de calor das ações ofensivas dos times. Eu observei ali, justamente pelo lado esquerdo ali, o Guarani povoou por ali, uma boa parte do primeiro tempo. Mais no final do primeiro tempo do que no começo. No começo começou a jogar lá pela direita, com o Bruno José e com o Diogo Matheus. Olha, não vou dizer que o Guarani fez uma má partida, mas o Ceará também dificultou. A defesa tomou conta do ataque do Guarani e a defesa do Guarani tomou conta do ataque do Ceará. Então foi um jogo igual, por isso eu acho que os dois times não devem mexer no intervalo, não. E só o detalhe, né? O Bissoli fez um gol, né? Um belo gol, né? Num passe do Chay por cima, ele dominou sem deixar a bola cair. Virou um voleio, né? No ângulo do Pegorari, mas a arbitragem pegou um toque de mão, né? Ô, Lucas. E aí, Albertinho? Falando em toque de mão, né? E graças a Deus, né? A diretoria do Guarani acertou a contratação do zagueiro Igor Rossi. Hoje, lembrando, né? Que fecha até a meia-noite, né? 11h59, a janela de transferências fecha, né? Que é no nosso Brasil, né, do Campeonato Brasileiro, de 34 anos, revelado nas categorias de base do Internacional. O último clube de Igor Rossi foi o Al Ittihad, dos Emirados Árabes. Al Ittihad. Como? Al Ittihad. Dos Emirados Árabes. Mesmo time, sabe de quem? Do Romarinho. É mesmo? É. Ah, então joga muito. Fez 20 jogos na última temporada, né? Ele que defendeu Al Faisal da Arábia Saudita por 6 temporadas e também passou pelo futebol português desde que deixou o Beira-Rio. Ele é o zagueiro da região de Campinas e também passou pela base do Guarani e do Primavera de Indaiatuba. E também o outro que tinha dado como certo, a Chapecoense tinha dado como certa, né? Está certo. Até ontem na hora do Bugre, né? Estávamos debatendo sobre isso.
Falei pro Lucas de Souza que talvez poderia vir, mas acho que a Chapecoense tinha contratado, aí o Lucas de Souza disse que não. E depois, ao final da hora do bugre, vamos ver, né, Lucas de Souza, que o Pablo Tomás, artilheiro da Série D do Campeonato Brasileiro, com 12 gols em 13 jogos, né, foi contratado, né, ele deu o famoso chapéu em cima da Chapecoense. E pra fechar, mais um polivalente, né, Bidou. O Lucas Adel, jogador de 23 anos, que é zagueiro, mas também joga como lateral esquerdo. Ele estava no São Bento, Sorocaba e também passou pelo Desportivo Brasil, por Sampaio Correia e Madureira. E Lucas de Souza, qual é o quarto jogador, aquele jogador que... É o Julian Palacios, que jogou pelo Goiás, é jogador do São Lourenço, estava emprestado no Goiás. Parecia que ia pro Atlético Goianiense, mas de última hora acabou desistindo do negócio. O Guarani atravessou e é um jogador de muita qualidade. Então, ele atravessou, mas tá esperando o famoso Bidou, né? Porque precisa vir a papelada. Se der certo, ele anuncia. Se não, Lucas de Souza... Muito bem. Vamos para mais um rápido break. Na volta a gente repercute essas novidades no elenco do Guarani e o segundo tempo completo para 0 para o Guarani, por enquanto 0 para o Ceará. Canais Futebol Interior e Essência FM, aqui nós torcemos por você. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriani na Norte Sul, em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte-Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol. Estamos apresentando Intervalo do Jogo. Lucas de Souza. Muito bem, de volta em definitivo aqui nos canais Futebol Interior, também na Essência FM, para Guarani 0, também 0 para a equipe do Ceará. Presidente, a gente falou antes, né, da volta, antes desse segundo break aí, sobre esses 4 jogadores aí, o Lucas Adel, zagueiro, o Pablo Tomás, atacante, artilheiro da Série D pelo Operário de Várzea Grande, o Igor Rossi, zagueiro que era do Internacional, e também pode vir o Julian Palacios. Esse Palacios aí joga no meio campo? Ele mesmo. Interessante. O Guarani meia argentino. O Guarani precisava de um 8 ali, né, no caso. Vamos chamar de 8, ali, um meia à direita. Para definir ali no lugar ou do Matheus Barbosa ou no Matheus Bueno, porque no próprio armador, né, como o Isaac não vem correspondendo, o Regis não se sabe quando volta. Então esse Palacios eu acho que é o homem indicado para o meio campo. Agora, o artilheiro tem que trazer, pô, o cara em 13 jogos faz 12 gols.
Não interessa, não interessa a divisão que tá. Fez gol, sabe fazer, então... Lembra o Yuri Tanque, né? Exatamente. Vai ajudar o Guarani. E o outro é o... Pablo Tomás? O Pablo Tomás, não, o Pablo Tomás isso aí, o outro é o zagueiro, né? O Lucas Adel. O zagueiro também é importante, porque... Barra lateral de um tá com lateral cartão, esquerdo. outro tá machucado e pode ter que improvisar em algum jogo. Olha o segundo tempo. Vai começar trílamo, apito, árbitro apita, o senhor Diógenes José Padovani de Andrade, boa sorte, Guarani! Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, torcedor, vamos bater a meta, hein? 100, eu quero 100 simultâneos. A gente bateu quase 60 no primeiro tempo. Eu quero 100, eu quero like, eu quero presença, eu quero a sua interação, torcedor. Trabalho de bola do time do Guarani no campo de defesa. Tenta construir o seu primeiro ataque, a bola solta lá pela ponta canhota, Lucão. Despacha de perna direita, de perna canhota, tentou fazer o lançamento no corredor. A bola vai direto pela linha lateral. Lateral, bola pro time do Ceará pela ponta direita. Enquete é resultado da participação da galera nas redes sociais, Albertinho. A enquete no Facebook, né? 49% para vitória do Guarani, 4% para empate e 47% pro Ceará. Então tá equilibrado, hein? Tá equilibrado, mas o Guarani já está vencendo no Facebook. E aqui no YouTube também, 53% para o Guarani, 41% para o Ceará, 4% empate. Participação da galera na nossa enquete do YouTube. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Desce a ladeira, vem Ceará pro campo de ataque, bola solta lá pela metade do campo, domina a parada, William Maranhão. Nenhuma mexida de um lado ou de outro, né, Albert? 0-0 também nas mexidas, viu? Ninguém mudou, está começando como terminou o primeiro tempo. A informação para a Construtora Patriani. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Trabalho de bola do Ceará pela ponta direita, domina a parada, Breno domina a saída direita, vem pro centro, traz a jogada por dentro, volta o lance com o capitão Luiz Otávio. Luiz Otávio que tá amarelado, camisa número 3, o zagueirão, xerifão da defesa do Vozão. Ele abre bola lá pela meia esquerda, domina a parada, David Ricardo, passa metade do campo, faz a tabela curta ali com o Eric Pulga. A jogada dá certo, bola do Paulo Vitor para Eric Pulga na ponta esquerda, boa bola boa, evita a saída do Pulga, linha de fundo, fatiou de perna direita, bola no meio da área, Matheus Bueno domina, bota a pelota no chão, tentou esticar o passe pro Bruno José. Matheus Bueno não tá bem hoje, hein? E ele é um jogador importante nessa construção limpa, né, do Guarani, tá errando muito o passe. Devolve o presente, vem Ceará pro campo de ataque, bola lá com Kaique estica a jogada com o Eric, faz o passe por cima, boa bola pra William Maranhão na linha de fundo, cruzamento, a bola bate na defesa, tira a zaga Alan Santos, completa o serviço, domina a parada, carrega na contramão, João Vitor, tá marcado, recebe a marcação do Breno, manda pra frente, lateral para o Ceará, que só jogou neste segundo tempo, hein, o Albertinho, o Guarani não toca na bola. É pressão do Ceará pelo lado direito, pelo lado esquerdo, lá vem os homens de novo. Vem os homens de novo, passe errado, João Vitor devolve o presente, a bola voltou com o Mike, pernas pra quem te quer, um bate e rebate danado, Bruninho do rabisco de calcanhar, volta a jogada com o Matheus Barbosa, rebobina a fita, calma a jogada, congela o jogo, volta o lance com o Alan Santos na ponta direita com o Diogo Matheus, cabeça erguida, busca alguém pra jogar, tá pressionado, tá marcado, volta a jogada com o Alan Santos de primeira, lá na quarta zaga com o Lucão de perna direita, despacha, manda pra frente a bola rosqueada, toca de cabeça do João Vitor buscando o Mike, passe interceptado, a bola tomada e tome, contra-golpe do Ceará, bola com o Eric dentro da grande área, fatiou, Bissoli, tocou de cabeça, ela passa a direita, vai fora. Passa a direita, vai fora, tiro de meta em favor da equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes. É mais que torcer, é jogar junto. Manda pra frente lá, o Guarani pegou a bola esticada lá na ponta esquerda, tentou domínio o Mike. Aí foi desarmada, a bola voltou pro time do Guarani no campo de defesa, trabalho de bola do Mike. Vai lá, Albertinho. No Facebook, Edgar Carmona Pavante. Ô, Albert, tira esses óculos, não está dando sorte, já tirei. O Antônio Carlos dizendo que eu tenho que torcer mais. E o Luciano Automóveis, né? Estão falando que contrataram o Palácios do Goiás, jogador argentino meia atacante. Acabamos de falar, né? E o Jean Mila tem que melhorar a pontaria. 6 chutes sem direção. E eu acho que o Bruno abre o placar. Se esse Bruno não fazer, o outro Bruno faz. Então ele tá falando, tem 3 Brunos aí. 3, né? Bruninho, Bruno Mendes e Bruno José. O ataque BBB, quem sabe? Vamos ver aí se o ataque BBB funciona, o Jean Mila. Desce a ladeira, vem Guarani, 4 minutos de jogo, Mike. Bola esticada na ponta esquerda, Bruninho tentou domínio. A bola ficou um pouco pra trás, ele carrega na contramão, consegue parar a jogada, tabela com o Matheus Bueno, achou o João Vitor, boa bola, posição legal para Bruno Mendes, sobe o pano,
Sobe o pano lá do senhor Douglas Pagung do Espírito Santo. Tá marcado o impedimento do Bruno Mendes aí, Alberti. Então, né? Ali, jogada, né? Trabalhada pelo lado. E não estava. Ele não estava. E sabe qual é o pior de tudo? Ele fez o certo. Né? Pelo lado esquerdo ele recebeu a bola. Só que ele devia ter acertado a pontaria, ele acabou mandando a bola pra fora. Exatamente. Então, vamos dizer assim, que facilitou a vida do árbitro do Bandeirinha. Porque se o Bruno Mendes, ele faz o gol, ia ser validado o gol. Bruno Mendes acaba de perder o gol do Guarani da forma mais clara que tinha. Jogada pelo lado esquerdo, o Tabela, ele saiu de trás, ele a bola e o gol, o goleiro mandou a bola pra fora. Perdeu a chance. A informação para a construtora Patriani. Vem, Ceará tenta responder, bola com Kaique, sai da direita, vem pro centro, recebe a falta. Falta já cobrada, já marcada, bola com o Breno. Breno domina, deixa de lado a jogada com o Chay. Chay carequinha, armador do time dos caras. Traz por dentro, faz a jogada com o William Maranhão. Vira o corpo pro lado esquerdo, de perna canhota. Fatinho inverte a página, vira a folha na ponta esquerda, buscando o Paulo Vitor. Dá um golpe de karatê na bola, Bruno José manda pela linha de lado. Lateral para a equipe do Ceará. Vem pro manejo, o Paulo Vitor faz a jogada mais atrás com o William Maranhão. William Maranhão deixou com o Paulo Vitor. Paulo Vitor carrega na ponta esquerda. Jogadinha de futsal, ganhou do primeiro, do segundo, no meio de 3, ainda Paulo Vitor, mais um drible, nova finta, Bruno José, por baixo dá um toquinho, manda a bola pela linha de lado, é novo manejo em favor do time do Ceará, que vem pro campo de ataque, vem pra cobrança, o Paulo Vitor, espera alguém se movimentar, lança essa bola no fundo pra Eric Pulga, dominou, tentou fazer o giro, sai com bola e tudo, lateral para a equipe do Ceará, último toque do jogador do Guarani, já cobrado lateral, bola com Bissoli com o Paulo Vitor volta, jogada Canais, futebol interior, essência FM, aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Lateral para a equipe do Ceará, já cobrado pelo Chay, bola solta mais atrás, Kaique olhou para dentro da grande área, devolveu com o Eric, linha lateral do campo, lá pela direita, encara a marcação do João Vitor, volta o lance com Kaique, sai da direita, vem pro centro, carrega a jogada por dentro ainda, Kaique soltou para Chay dominou, se livrou do primeiro, parou o número verde, Lucão, tranquilo, tira, daí para Mike, inverteu a jogada com Bruno José, recebeu, tem espaço, engata a primeira, segunda marcha e tome contra-golpe do Bugrão, Bruno José, carregou demais, chegou de ladrão, Eric Pulga, toma o doce da boca da criança, sai na boa com o Breno domina, chega na metade do campo, junto ao círculo central do gramado, na roda gigante de tudo acontece, ele faz a jogada lá na ponta direita com o Eric domina, para na frente do João Vitor, volta o lance no meio com o Breno dominou, devolveu com o Eric na ponta direita, toca bem a bola o Ceará, tentativa de passe por elevação, tira Mike, completa o serviço, Matheus Barbosa, rebote e volta com o Bruninho do Rabisco, na ponta direita para Bruno José, bola esticada, vem por baixo, David Ricardo. Vem por baixo, toca na bola, manda pela linha de lado. Lateral para o Ceará, o último toque foi do Bruno José, que levou a pior na jogada, Albertinho. Agora tá se levantando ali ele não foi nada, graças a Deus, né? A bola esticada, né, no campo de ataque pelo lado direito, ali chegou, né, interceptação certinha do camisa número 4, o David Ricardo, só na bola. E quando aterrissou o Bruno José, ele aterrissou meio de lado, acabou ali acertando ali, né, chocando as costelas no gramado Brincadeira da Princesa, mas eles são feitos de ferro, hein? Já levantou, bola que segue, Guarani 0, Ceará também 0, no Brinco de Ouro da Princesa, a informação para Liga Atacado. Vem mais Ceará, bola solta lá pela ponta direita, recebe a jogada Kaique domina, soltou pela meia, boa boa, recebeu o William Maranhão, bom passe para Chay domina, bico da grande área, abriu com o Eric dominou, encara a marcação do Mike, ainda Eric, voltou para o William Maranhão, tem espaço volante, dominou, se enrolou um pouco com a bola, soltou de lado, faz o passe com o Breno volta a jogada com Kaique, olhou para dentro da área, fatiou, vem cruzamento, tira a defesa do Guarani, a bola sobe e desce, cai na intermediária, Luiz Otávio, vem ajudar ali na metade do campo, mandou pra frente, bola rebatida pra trás do Diogo Matheus, ficou com o Bruno José, foi pro chão, falta. Recebeu um empurrão, encontrando o Bissoli, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. 8 minutos e meio, o Bruno José tomou uma entrada ali do Bissoli e levou a pior o camisa 17 do Guarani aí, Albertinho. Bruno Maduro José, né? Caiu de Maduro por 2 vezes, lógico. Obviamente tomou a pancada ali, né? Foi dividir a bola com o camisa número 79, o Guilherme Bissoli, que fez o gol mais bonito no Brinco de Ouro e não valeu. E ali a falta marcada no campo de defesa. O Bruno José também tá em todos, mas ele tá no lugar errado, hein? É lá na frente, Bruno José. O gol é do outro lado. No momento que saem 2 gols no Campeonato Brasileiro da Série B. Um gol do Juventude contra o Novo Horizontino e outro da Chapecoense diante do Londrina. Empata
empata o jogo a Chapecoense contra o Londrina no estádio do Café, no interior do Paraná. E também lá em Caxias do Sul sai o gol do Juventude diante do Novo Horizontino. Sai jogando o Guarani pela ponta esquerda, campo de defesa, Pegorari para Lucão, manda essa bola em cima do Chay, vai pela linha de lado, lateral para o Guarani, campo de defesa, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Ceará volta um pouco melhor no segundo tempo. Guarani acuado no campo de defesa, tenta a saída da pressão. Saída de bola da equipe do Ceará no campo de defesa, saída apertada. Bruno José tentou tomar essa posse da bola, não dá certo. Ela é esticada na ponta esquerda com Paulo Vitor. Paulo Vitor mais acionado nesse segundo tempo, lateral esquerdo da equipe do Ceará. Faz a tabela com Eric Pulga, volta a jogada com Paulo Vitor. Paulo Vitor domina, rodopia, se livra da marcação, abriu pela meia esquerda com Eric Pulga. Eric Pulga no comando para Bissoli, tenta o passe de primeira, entrega a bola de graça para Diogo Matheus. Diogo Matheus para Bruno José, tentou o passe de primeira, a bola bate na marcação, dá certo o lance. Matheus Bueno tentou a esticada de bola pro João Vitor, a bola tira a defesa do Ceará, bate, rebate e volta no meio, vai pro chão, David Ricardo, o jogo tá parado, falta marcada, 10 minutos cravados desse segundo tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, e o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, estádio Brinco de Ouro da Princesa, ao palco do espetáculo. E por enquanto, 0 pra lá e 0 pra cá. Placar ao vivo, Futebol Interior informando. Copa do Mundo Feminina, hein? O Brasil deu adeus na primeira fase. 0 para o Brasil, 0 para a Jamaica. E a França enfiou 6 no Panamá, 6-3. Essência, a frequência da vida. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Presidente Wagner Ferreira, 11 minutos da segunda etapa e o jogo. Me parece que o Loser não conseguiu mudar o panorama no intervalo, não. O Ceará voltou melhor, não tá permitindo nada pro Guarani no ataque. Aliás, o problema do Guarani não tá no ataque, tá no meio campo. A distribuição de bola não tá sendo adequada tá morrendo de fome o Bruno Mendes. Não tem jogada pela ponta, onde o João Vitor está muito amarrado. Do outro lado, o Bruno José vem jogar muito aqui atrás. Então agora ele está muito sem opção de ataque. As defesas estão tomando conta. Agora, me parece que o Ceará voltou um pouquinho melhor. Agora, olhando no banco de reservas aqui, não tem muita opção não para o Tuloso, hein? Ele tem aí, acho que esse Robinho aí, pra gente experimentar, ver como é que ele fica jogando numa beirada do campo aí. Ele pode jogar como, ou também no lugar do Bruno Mendes, ou joga nas pontas, ou pode jogar vai tirar no Bruno Mendes, né? Ele fica totalmente sem referência. Lembrando que hoje é aniversário, né, do Bruno Mendes, fazendo 29 anos, o nosso camisa 9. Parece que foi ontem que ele foi revelado aqui no Brinco de Ouro. Exatamente, o Arthur, o meu filho o Arthur tem uma foto com ele, ama o Bruno, chama de Bruninho Mendes. E só em cima do que o presidente e os amigos estão falando aí, as estatísticas do jogo, né? 46% de posse de bola pro Guarani, 54% para o Ceará. 6 finalizações para o Guarani, 4. Aumentou as finalizações, hein? Mas a finalização, né? Pro gol mesmo, só mesmo o Ceará. Uma que foi na rede, mas não valeu. E vem Guarani, bola solta na ponta esquerda. João Vitor tenta o passe, a bola bate na marcação. Volta com o Mike de primeira, faz a jogada mais atrás com o Matheus Bueno. Cabeça erguida, busca alguém pra jogar. Volta, jogada na zaga central, domina a parada. Alan Santos. Alan dominou junto ao círculo central do gramado. Ele abriu pela meia esquerda com o Lucão. Lucão passa a metade do campo, invade a linha territorial dos caras. Estica a jogada com o Mike. Mike domina, olhou pra dentro da área, fatiou pra Bruno Mendes, tocou de cabeça, ela passa a esquerda, vai fora, mas o jogo tava parado. Tava parado, o lance tava impugnado, tava debaixo da saia o senhor Bruno Mendes, porque o Douglas Pagung anotava impedimento do atacante do Guarani, Alberti. Agora tava, né? Só faltava ele ter acertado o gol, né? Aí não ia valer mesmo, né? Aqui no Facebook, o Antônio Carlos está falando, Guarani jogando em casa está tomando sufoco, e o Jean Mila, Guarani ficou no intervalo, no vestiário. Wagner Ferreira, quem não faz, toma, hein? Aí não, né? O Guarani que teve melhor no primeiro tempo. A tabela não vai ajudando, porque o Juventude vai vencendo. Nesse momento é o 5º colocado. Vai passando o Guarani pelos critérios de desempate, apesar da mesma pontuação. Mas tem jogo ainda. Tem 13 minutos e meio da segunda etapa. Vai lá, Albertinho. Fala aí, hein? Ó, 36 pontos. O líder tá com 39. Se o Guarani vence hoje, embola, que embola, hein? Se o Guarani vence hoje, passa, né, o Criciúma pelo saldo de gols, momento que tá levando cartão amarelo, subiu o Canário pro Breno, camisa número 35, tá amarelado, Albertinho. O Breno fez uma falta no Maicon. Agora eu já sei o que aconteceu. O Diógenes José Panovano de Andrade esqueceu o cartão amarelo no vestiário. Agora vai começar distribuição de Canário amarelo. Já vou preparar
a minha gaiola. Muito bem, 14 da segunda etapa, 0 Guarani, 0 Ceará, pra cima Guarani, flechada no Vozão, Bugrão, flechada no Vozão, Bugrão, sai jogando o Guarani no campo de defesa, domina a parada, Lucão, ele volta o lance, volta a parada com Alan Santos tem ao seu lado direito, o Diogo Matheus, ele prefere descolar esse lançamento, a bola esticada na frente, Bruno José domina, tá valendo tudo, sobe o pano de novo, tá debaixo da saia, o Bruno José novamente, trabalha de novo Douglas Pagung lá do Espírito Santo. Queimou a largada ali o Bruno José, acabou saindo na frente da linha de defesa do Ceará, que por enquanto vai trazendo uma certa dificuldade no meio-campo do Guarani, essa linha de defesa, já é a terceira vez que pega um jogador do Guarani fora de posição aí, Alberti. O Bruno José também ficou esperando, né, que isso é jogada ensaiada, né, pelo movimento do Bruno José ali, né, jogada ensaiada, a bola cortada, explode lá na frente e o Bruno José sai disparado. E vem Guarani, tabela curta pelo meio, João Vitor dominou para Bruninho, linda bola esticada para Bruno José, vai chegar na linha de fundo e se chegar perigo, Bruno José fatiou, cruzou no segundo pau, toque de cabeça do João Vitor, ela passa a direita, vai fora. Agora sim uma jogada boa, conectou bem o ataque o Guarani, cruzamento no segundo pau, subiu, tocou de cabeça, João Vitor, ela passa, a direita vai fora, tiro de meta em favor da equipe do Ceará, Alberti. A bola lá de trás pro Bruno José, pelo lado direito, ele ganhou na velocidade, ali também tava o Bruno Mendes chegando por trás, ele olhou pra dentro da grande área e falou, vou mandar lá pra ele, João Vitor, na segunda trave, ali ele fez o cruzamento, ali foi dividir de cabeça ali com o grandalhão Luiz Otávio, ele cabeceou, é verdade, a bola passou no canto do goleirão, mas eu vou falar pra você, viu? Ele não foi tão inteiro porque o Luiz Otávio estava em cima dele, cabeceou pro chão. Quase o Guarani faz o primeiro gol. Segue no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 0, Ceará 0. A informação para Shimozono Mega Sorte Loterias. Canais Futebol Interior Essência FM, aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Trabalho de bola do Ceará no campo de defesa, o goleirão Bruno Ferreira chama alguém pra se movimentar, pra poder fazer o passe curto, achou pelo meio William Maranhão, que se livra bem da marcação, daí pra Chay, de primeira na ponta direita, boa bola com Kaique Gonçalves, passa metade do campo, soltou pra Eric de primeira pra Chay, boa jogada do Ceará, em progressão, Chay soltou no fundo pra Eric, linha de fundo, cruzamento no meio, fechou Eric, Pulga, toca de cabeça, a bola fica ainda na segunda trave, domina a parada, Paulo Vitor, na linha lateral da grande área, pela ponta esquerda, linha de fundo, encara a marcação do Bruno José, ele volta o lance com o William Maranhão, soltou pelo meio pra Chay, a bola bateu, voltou com o William Maranhão, pelo meio pra Breno, domina, vira o corpo pro lado direito, soltou a bola pra Kaique domina, olha pra dentro da grande área, tem o Eric colocado ao seu lado, bola pro camisa 11, Eric domina de perna esquerda, boa bola na canhota pra Paulo Vitor dominou, chamou pra dançar a marcação, perna esquerda, bateu pro gol, ela sobe e vai fora. Sobe, vai fora, vai pela linha de fundo, boa jogada do Ceará, da direita pra esquerda, da esquerda pra direita, é o Vozão se soltando no jogo, Albertinho. A progressão do Ceará, né, da direita pra esquerda, da esquerda pra direita, depois da esquerda pra direita, ali estava ele na esquerda, né, o camisa número 21, Paulo Vitor, ele recebeu a bola com a perna de esquerda, ajeitou pra direita, depois mandou com a esquerda, a bola foi sobre o gol do Pegorari, mas que lance do Ceará, vai apertando, vem melhor no segundo tempo. A informação para Café Canecão. Responde o Guarani, Bruninho, esticou para Bruno Mendes, botou na frente, toma em velocidade, Bruno Mendes domina, para no bico da grande área pela esquerda, tá sozinho, deixou com o João Vitor pelo meio para Bruninho domina, lindo passe na direita, buscando o Diogo Matheus, a intenção foi boa, a execução nem tanto assim, tava esperto, veio bem na interceptação, Eric Pulga, tentou sair jogando, tentou botar velocidade pro lado esquerdo, passe errado, a bola vai pela linha de lado, lateral de graça pro time do Guarani no campo de ataque, é o Guarani tentando, insistindo, uma linda festa na inauguração da nova iluminação do Guarani foi montada e o Guarani parece que sentiu, mas tem jogo, vem pro segundo tempo o Guarani, Matheus Bueno, lançamento, a bola passou pro Bruno Mendes, quase sobra com o João Vitor, sobe Bruninho, sobe também Luiz Otávio, é maior, conseguiu ali brigar no corpo, na disputa pelo tamanho ali, melhor pro Luiz Otávio, que achou o Chay na metade do campo, o Chay bota na frente, engata a velocidade, soltou no fundo pra Bissoli, atenção, linha de fundo, Bissoli fez o passe pra trás, passe curto, de graça, tranquilo e favorável pra Lucão pra Mike, o jogo é acelerado, o jogo é intenso, o jogo é corrido, bola com o João Vitor na velocidade, na malemolência, manda pra frente pra absolutamente ninguém. Canais Futebol Interior Essência FM, aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi.
Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Ceará desce no campo de ataque, bola esticada para Paulo Vitor, atenção, linha de fundo, encara a marcação do Diogo Matheus, ainda Paulo Vitor domina, pensa, olha, Frila penteia, chega a cobertura do Bruno José, passou no meio de dois, dentro do Paulo Vitor, foi pro chão, é falta nele! Falta marcada, jogo parado, falta em cima do Paulo Vitor, que tá levando vantagem em cima dos marcadores do Guarani aí, Albertinho. Tava ele, né? Diogo Matheus e também o Bruno José em cima do Paulo Vitor ali pelo lado esquerdo. Ele ali parou, né? Tentou, né? Ele deu um elástico, infelizmente, né? Tentou dar um elástico em cima do Bruno José. Infelizmente ele conseguiu passar por dois jogadores. Diogo Matheus fez a falta. Desnecessária essa falta. Perigosa, falta perigosa. Não precisava, sabe? Ele não tinha mais quem tocar ali, ó. Escanteio, um mini escanteio. Quando o Lelê, o Lalá. Eu acho, hein? Que o Regis vem aí e o bicho vai pegar. Parece que eu vi o Bernardo também. Regis e Bernardo, talvez. Falta pro time do Ceará pela ponta esquerda, uma falta perigosa. Falta lateral, próximo da grande área. É um escanteio curto, mas é chance de botar essa bola até direto pro gol. Sai na bola, pé direita, a bola vem fechada. Diogo Matheus coloca o corpo na frente da bola. Tenta tirar pro time do Guarani. Na sequência, Bruninho manda a bola, bate em cima da marcação do Ceará, vai pela linha de fundo, tiro de meta em favor do time do Guarani. Passa dos 20 minutos desse segundo tempo. Passa o tempo passa o tic-tac do relógio, não para. E o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, daqui a pouquinho o giro do placar, porque vem Guarani, tabela do Mike com o Bruninho, pintou gol, um pra lá, dois pra cá, vem pintar um golaço, Bruninho foi desarmado na hora H. Quase um lindo gol do Bruninho, se livrou da marcação, deixou 3 para trás, quase um golaço do Guarani. Na seguidinha do tempo e placar, 0 para o Guarani, 0 para o Ceará. Tá tudo igual na tábua, na inauguração da nova iluminação no Brinco de Ouro. E o placar ao vivo que mais informa no Brasil e no mundo, informando os placares da Libertadores. Por enquanto, oitavas de final, Deportivo Pereira da Colômbia 1, Independente Del Valle 0, o jogo já terminou. Empate sem gols de Nacional do Uruguai e Boca Juniors 0-0, o jogo da volta na La Bombonera. E por enquanto o Palmeiras vence o Atlético Mineiro pelo placar de 1-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Quando pensar em desistir, lembre-se de todos os momentos que te fizeram permanecer. Desce o Ceará lá pela ponta esquerda, tenta a jogada, o Paulo Vitor domina, foi desarmado pelo Bruno José. Vem Bernardo e Regis aí, Albertinho. É, o camisa 78 vai chegando e também o camisa número 19 vai indo embora. Ele vai tirar o João Vitor. Meu Deus do céu. Vai tirar o João Vitor. João Vitor, camisa número 78. Então o Bruninho vai fazer a ala, exato. Guarani vai fazer gol, hein? E o camisa número 5 vai entrando o Bernardo, né? Vai entrando no lugar do Matheus Bueno. Matheus Barbosa, desculpa. Exato. Matheus Barbosa, o camisa número 5, vai embora e vai entrando o 28, Bernardo. E vai embora o João Vitor, o camisa 19, e entra o 78, Lionel Regis. A informação para a Ridger Comunicação Integrada. O técnico mexeu, o comentarista falou, vai lá, presidente. Mexeu bem o Humberto Louser, hein? Foi cirúrgico. Porque o Matheus Barbosa é uma figura decorativa aí. Quem tá jogando mais é o Bueno. Não tá lá essas coisas, mas tá melhor do que o Barbosa. Então acertou na mosca a entrada do Bernardo. E a saída do João Vitor não tava bem no jogo realmente. E colocou, então, o Regis aí como organizador. Tá precisando de um organizador aí pra alimentar esse ataque do Guarani. E no primeiro passe ele entrega a bola no pé do Kaique. Vem o chute de fora, a bola mascada. Sai pela linha de fundo, escanteio. Na primeira do Regis ele erra o passe. O camisa número 5, o Kaique, manda a bomba de fora, a bola bate na zaga. Escanteio para o Ceará, vem Vozão pro campo de ataque, Albertinho. O Lionel Regis tentou fazer aquele passe, né, ali, passe rápido ali para progredir o contra-ataque do Guarani, não deu certo, a bola caiu no jogador do Ceará, que bateu firme, bateu forte, a bola desviou na zaga do Guarani. Escanteio pelo lado direito, é o terceiro do Ceará, informação para Jump Sports. E vem o Eric na bola na perna esquerda, vem fechado, toque de cabeça do David Ricardo, a bola bate na zaga do Guarani, vai fora, novo escanteio. Não foi, né? Escanteio de novo, agora lá do outro lado, do lado esquerdo. Pressão do Vozão, continua, Albertinho. Pra mim aqui o lance que eu vi foi os dois jogadores do Ceará subindo contra a zaga, um jogador do Bugrino ali, Bugrino na zaga, né? Pra mim foi o jogador do Ceará mesmo, quando a bola pela de fundo. Também tive a mesma impressão. Mas o juiz marcou escanteio, vamos lá, escanteio pro lado esquerdo, lá vem os homens. Vem Chay agora pra bola, levantou no primeiro pau, a bola fica viva dentro da área, tira a defesa, rebote e volta lá pela ponta esquerda, Chay dominou, olhou pra dentro da área, chamou a tabela curta com o Kaique domina, sai da esquerda, vem por centro, Bernardo
Bernardo, apostou, corrida, apertou, foi pro chão, o árbitro manda seguir. Rebote fica com o Breno de perna direita, inverte a página, fatia, lá na ponta direita, domina a parada Eric domina, chama a marcação pra dançar, Mike, parou na frente dele, ainda assim o cruzamento do Eric, Lucão. Espirra o taco do zagueiro bugrino, manda a bola pra trás, escanteio pra equipe do Ceará. Lucão ficou bravo, Albertinho. O quarto escanteio pro Ceará, né? Ali o Lucão, a bola foi jogada da grande área, ele foi tentar rebater e rebateu, né? Mas acabou rebatendo pelo lado, ao contrário, né? Pra fora, de vez pra frente a bola foi pra trás, quando o camisa número 5 ali do Ceará, Gonçalves. O Kaique Gonçalves ali está passando a mão na coxa, está sentindo alguma coisa ali, vamos ver ali se... vai pedir atendimento, já tá de pé. Já tá de pé. Escanteio pros homens lá pela ponta direita, vem pra cobrança Eric, atenção, defesa bugrina, sinal, alerta ligado, vem levantamento, bola fechada, passa ali pelo Paulo Vitor, tira a defesa, rebote voltou com o Chay, foi pro chão e tome contra-golpe do Bugrão, Bruninho, no corre com tia na casa da tia, corre cipó na casa da avó, lindo passe pra Bruno José, agora bota na frente, quem sabe agora, tocou por cima, a bola vai entrando, passa, a direita vai fora! Passa a direita, vai fora, vai pela linha de fundo, teve a chance o Guarani de fazer o gol, Albertinho. Inacreditável, contra-ataque lá de trás do Bruninho. Não é possível. Ali o Regis pelo corredor central foi levando a zaga. Ali não tinha ninguém. Passando pelo lado direito foi o Bruno José, ligando a velocidade. Ele entrou dentro da grande área pela diagonal. Ali veio o goleirão em cima dele, o Bruno Ferreira. Ele deu um tapinha, só que ele deu um tapinha muito forte. Ele acabou tirando do goleiro e do gol. Que chance! Que chance, amigos, que chance o Guarani perde. Segue no brinco de ouro da Princesa 0-0. Que chance de ouro, Lucas de Souza, o Guarani perde. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Wagner Figueira, 26 da segunda etapa, 0-0. A tendência é o Guarani ganhar um pouquinho mais de corpo ofensivo, né? Com a entrada do Regis ali no meio campo e soltando mais o Bruninho na beirada do campo. Pelo menos é essa a leitura do jogo que eu estou fazendo. Tanto é verdade que esse lançamento já pro Bruno José, se é um cara mais com cacuete de gol, faria o gol. Porque ele deu um toquinho a mais na bola, o Bruno Calvo José. Não tem o cacuete de enfrentar goleiro, né? Se é um centroavante mesmo, tipo o Derek, o próprio Bruno Mendes, dá um toquinho por cima, faz o gol. Mas já é um alento, né? Essa mexida aí do Humberto Lousa para melhorar esse time do Guarani. Que muda, hein? Entra Lucas Silva, sai Bruninho, Albertinho. Camisa número 27, Bruninho vai embora. E vai entrando, eu também não entendi agora, Ilusão. Olha, a única explicação é a questão de cansaço do Bruninho, né? E entrou camisa número 20, Lucas Silva. Né? O Ceará também tá preparando algumas mexidas, daqui a pouquinho também o Vozão mexendo as suas peças lá, o técnico Guto Ferreira. Desce a ladeira, vem Ceará pro campo de ataque, bola aberta na meia esquerda com David Ricardo de perna canhota, ele despacha, manda pra frente, a bola sobe e desce, cai na tranquilidade, cai no peito de Mike, que bota no terreno, chama a pelota de meu amor, deixou com o Matheus Bueno, de perna direita, faz o levantamento, Bruno Mendes briga pelo alto, a bola tocada, Regis ajeita de cabeça com o Bruno José, tem espaço o José, volta a bola mais atrás com o Bernardo domina, abriu na meia direita pra Leonel Regis domina a bico da grande área, ainda Regis, na perna esquerda, ele para, pensa, chama a tabela pelo meio, Bernardo tentou a devolução pra Regis, a bola bate na marcação, afasta David Ricardo, tira do jeito que dá, a bola volta na metade do campo, Alan Santos volta, a jogada com o Lucão domina, junto ao círculo central do gramado, para, pensa, olha, Frula Pentê, não tem com quem jogar mais à frente, ele é obrigado a tocar de lado a jogada com Alan Santos na ponta direita, fatia de pé direito, faz o levantamento pra absolutamente ninguém. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Trabalho de bola do time do Ceará, bola solta com David Ricardo, bola mais à frente com William Maranhão, volta a jogada com Luiz Otávio domina, cabeça erguida, vem Jean Carlos aí, hein, o camisa 10 dos caras, bola com Chay, na meia direita pra Eric dominou, traz por dentro, carrega na contramão, tá marcado, sai da esquerda, sai da direita, vem pro centro, faz a jogada com William Maranhão, pra cima da marcação, abriu pela ponta direita com Chay domina, carrega, sai da direita, vem pro centro, volta o lance, domina a parada, o Breno dormiu no ponto, perdeu, quase que ela fica pro Regis, Luiz Otávio para, arruma a besteira que fez o Breno, tira pro time do Ceará, volta a bola com o Breno, tentou fazer o lançamento, buscando lá pela ponta esquerda, o Paulo Vitor tocou de cabeça, a bola se perde em linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento.
Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Mudou o Ceará aí, Albertinho. Exatamente. Foi embora o Chay. Foi embora o camisa número 14, que estávamos aí, né, com muita atenção em cima dele. Entrou um pior também, né? O Jean Carlos, camisa número 10. Esse aí também é perigoso no lado do Ceará. Então foi embora o 14 Chay, entrou o camisa número 10, Jean Carlos. A informação para Igatacá. Olha o Mike, engata a primeira, segunda marcha, chega na intermediária, boa bola virada na meia direita para Diogo Matheus, tem espaço, Diogo Matheus, lindo drible, nova fita, perna esquerda, bateu, pega o goleiro! Pega Bruno Ferreira, o chute de perna canhota do Diogo Matheus, bela jogada do Bugre, Albertinho. É, porque caiu na perninha errada, né? Perninha errada, contra-ataque do Guarani, pelo lado direito, o Diogo Matheus fez toda a jogada, hein? Jogada solo. Ele deu um break ali, ele acabou dando uma letra ali, a bola acabou parando ali na perna esquerda, ele tentou bater com efeito e com força, só que nós sabemos, né? Ele não é canhoto, ele bate com a perna direita, ele é destro, ele bateu a bola fazendo aquela curva ali, o goleirão Bruno Ferreira fez a defesa. O Guarani teve mais uma chance, quase, o Guarani faz o primeiro gol. Informação para restaurante do Dadá. E pode ter mais uma chance agora com o Bernardo, chegou na marcação e vai tomar cartão amarelo pela dividida ali com o Breno. Subiu o Canário ali pro Matheus Bueno, Albertinho. É, o Matheus Bueno, né, que fez ali, fez a falta em cima do jogador do Ceará, leva o cartão amarelo, mas ali numa dividida, na verdade, né, pra mim não foi nada, hein. Olha, a falta poderia até ser marcada, agora pra amarelo achei pra demais. Mim não foi nada, ali o camisa número 35, né, o Breno não conseguiu frear em cima do Matheus Bueno, na minha opinião, mas assim, o árbitro, o Diógenes José Padovani de Andrade não entendeu assim, então amarelado, o Matheus Bueno está fora da próxima partida do Guarani. Fora do próximo confronto, do próximo compromisso que é contra o Ituano fora de casa. Wagner Ferreira, entrada do Jean Carlos no lugar do Chay. O Jean Carlos é um jogador de muito mais recurso do que o Chay. Eu acho que o Guto Ferreira acertou na alteração. Agora vamos ter que tomar cuidado. Bola parada, não cometer falta na lateral da área, aquele negócio todo, porque o Jean Carlos é muito habilidoso. Tem um repertório muito maior do que o do Chay. Eu acho que o Guto acertou na alteração. Lateral, bola pro time do Guarani pela ponta esquerda, balança o corpo, Mike, ele deixa o Lucão, volta o lance lá com o Pegorari, cabeça erguida, tá na intermediária o goleiro do Guarani, ele deixa de lado da jogada na zaga central com Alan Santos, toca a jogada com Diogo Matheus para, pensa, firula, penteia, encara a marcação da Eric Puga, entrega a jogada, volta o lance com Alan Santos que devolve com o Diogo Matheus, quase que o Eric Puga toma, dá certa jogada do Guarani, sai na boa, aí Diogo Matheus pede pra alguém se movimentar, pede pra dar opção de passe, deixa de lado com o Bernardo, tá marcado, tá pressionado, aí saiu com bola e tudo, Bernardo, hein? Aí saiu com bola e tudo, Bernardo, 31,5. Passa o tempo, passa o tic-tac do relógio, não para. E o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, 21ª rodada, segunda do retorno. Brinco de Ouro da Princesa, de nova luz e tudo. É o palco do espetáculo por enquanto. 0 pra lá e 0 pra cá. Placar ao Vivo Futebol Interior informando. Saíram 2 gols, hein? O primeiro... na verdade, um gol que foi anulado, que foi o gol do Vitória pra cima do ABC, e o gol do Sport. Luciano Juba abre a contagem contra o Vila Nova. Sport 1, Vila Nova 0. Essência, a frequência da vida. Lucas de Souza. Em 2023, com muito mais ousadia, alegria, informação, descontração e muita emoção ao seu coração. Desce a ladeira, vem a equipe do Ceará pro campo de ataque, bola solta pelo meio com o Jean Carlos, acabou de entrar, esticou para a equipe Puga, daí para Bissoli, foi desarmado, tomaram o doce da boca da criança, bateram a carteira dele, insiste o Ceará no campo de ataque, na marcação, pressão da saída de bola. Diogo Matheus pressionado pelo Jean Carlos, tentou mandar pra frente, a bola bateu no camisa número 10 do Ceará, sobrou para Alan Santos que rebate, manda pra frente, pressão total do Vozão, Paulo Vitor traz a jogada por dentro, vai pro chão, falta nele! Falta do Bernardo em cima do Paulo Vitor. O jogo tá parado, o jogo é tenso, o jogo é nervoso, Albertinho. Bernardo, ele entrou meio estranho, né? Bernardo, tudo que ele fez até agora, nesse segundo tempo, ele errou. Ali a bola, primeiramente ele perdeu a bola, ele foi sair jogando, acabou colocando o Diogo Matheus numa fogueira. Ali o Diogo Matheus acabou chutando a bola na frente. Ali pegou na zaga e acabou sendo uma bola estourada lá pra frente. Ali o Bernardo, né? Com a bola dominada, acabou deixando a bola escapar, falta. E vem ele na bola, né? Pelo lado esquerdo, né? O Jean Carlos. A chance pro Ceará. Naquilo que o presidente pediu pro Guarani evitar de fazer, essas faltas laterais, porque o canhotinho Jean Carlos bate bem na bola. Na marca de 33 do segundo tempo, atenção, defesa bugrina, vamos tirar essa. 33,5 da segunda etapa, 2 homens na barreira do Bugre. São eles, Bruno José e também Regis.
São os dois homens na barreira do Guarani. Vai autorizar a cobrança da falta o senhor Diógenes José Padovani de Andrade. Jean Carlos fatiou bola no meio da área. Sobe Alan Santos, tira. Passou ali no rebote o Bernardo. Na verdade passou pro Lucas Silva. Ficou o Kaique Pulga. Abriu na perna da direita. Bateu pro gol. Ela subiu. Subiu. Foi pela linha de fundo. Tiro de meta em favor do Guarani. Canais Futebol Interior Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery. 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Tenta sair do sufoco, tenta sair do tumulto. Guarani pela ponta esquerda, Lucas Silva recebe, vai pro chão, é falta nele. Falta em cima do Lucas Silva, jogo parado, 34 da segunda etapa, um jogo nervoso. Daqui a pouquinho o Albert vem, Guarani, lançamento do Lucão pro Bruno José. Vai bem, Paulo Vitor, que beleza, deu um chapéu no Bruno José. Vai lá, Albert. A estatística do jogo, né? Vamos ver se vai dar alguma coisa, deu nada. Pegou horário, sai. Aí, pegou horário, pegou. 44% de posse de bola para o Guarani, 56% aí pro Ceará. Finalizações empatadas, hein? 9-9, finalizações ao gol 1-1. Finalizações para fora 5-5 e chutes travados 3-3. O empate nessa partida segue, né? 0-0 no brinco de ouro. Os números mostram, os números dizem um jogo equilibrado no brinco, mas vem Bugre, bola com o Mike pela ponta esquerda, chamou pra dançar a marcação, abriu na perna direita, ameaçou, bateu, soltou com o Bernardo, entrada da área, linda bola, Diogo Matheus fatiou, vem cruzamento, bola fechada, tira o goleiro, sai do gol, Bruno Ferreira. Dá um soco na bola, tira e tome contra-golpe do Ceará. Bissoli ajeitou de cabeça com o Giancarlo, tentou a bola esticada pro camisa 79, passa por ele. Canais Futebol Interior Essência FM, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Vem Guarani, bola na metade do campo, domina a parada, Matheus Bueno. Abriu na ponta direita, boa bola com o Diogo Matheus, junto ali a entrada dos técnicos, esticou para Bruno José. Bruno José dominou, tô sentindo que agora. Bruno José domina, leva no fundo, devolveu com o Diogo Matheus. Diogo Matheus domina, balança o corpo pra cima da marcação. Ainda Diogo Matheus, chamou a tabela por dentro, Bernardo. Devolveu pra Diogo Matheus, se chegar no fundo é perigo. A bola vai pela linha de fundo, vai forte demais. Tiro de meta para a equipe do Ceará. Vai lá, Alberti. Público total 10.433. O torcedor Bugrino é sensacional. Parabéns ao torcedor do Bugre. Público total 10.433 pessoas para uma renda de R$224.720. Repita. Público total 10.433 torcedores para uma renda de R$224.720. A informação para restaurante do Dadá. Parabéns, torcedor Bugrino. Wagner Ferreira, a torcida fez a sua parte, fez uma bela festa e o time em campo não compareceu por enquanto, mas tem jogo ainda. E a diretoria também, de parabéns, né, pela promoção que fez e por toda a festa organizada. Só falta a cereja do bolo. Falta a cereja do bolo, que é o gol do Bugrão. Eu quero gritar gaveta, Guarani. E vem lá pela ponta direita, Bruno José, cruzamento, a bola vem fechada demais, pegou, largou o goleiro Bruno Ferreira. Vai lá de novo, se estica, faz a defesa. Faz a defesa, o arqueiro do Ceará, Canais Futebol Interior Essência FM, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes. É mais que torcer, é jogar junto. Vem Ceará pro campo de ataque, vem com o William Maranhão. Achou Jean Carlos, tem espaço, perna esquerda, bateu pro gol. Ela vai por cima, vai fora. Vai pela linha de fundo, tiro de meta em favor do Guarani, Alberti. O Jean Carlos, não pode deixar finalizar esse cara, gente. Não pode, tem que travar, sei lá, manda prender os braços, as pernas dele. Eu não sei o que acontece, eu não sei, põe uma bomba nele, não sei. Jean Carlos recebeu, da onde ele vê, ele manda a perna esquerda dele e vai em direção ao gol, vai com perigo. E quando o Guarani vai com essa jogada apoiada, Lucas Souza? Ave Maria. Aquela jogada que deixa o coração do torcedor do Bugre agora aflito, mas deu certo o lance, linda triangulação na ponta direita, Bruno Mendes, bota velocidade, encara a marcação do Luiz Otávio, tenta o cruzamento, a bola bate no zagueiro do Ceará, vai fora. Vai fora, vai pela linha de lado lateral para o Guarani. Vem aí o William Formiga e vem também o Janderson. Vai mexer as suas peças o técnico Guto Ferreira. Nossa. 3 substituições na verdade, né? Vamos lá, o camisa 13, o Luiz Otávio parece que vai embora. Vai entrar o 89. 89 é o Kleber. Então o Luiz Otávio vai embora e vai entrar o camisa número 13. O Otávio vai embora, vai entrar o camisa 89, é o Kleber. Exato. João Kleber. É o Kleber, camisa 89. Parece o Clebão mesmo, aquele jogou no Palmeiras, né?
Jogou no... Esse Kleber aí jogou no Guarani. Também. No Guarani de Sobral. E vem a equipe do Bugre. Olha o Bugre aí, Mike levantou, bola fechada. Tira a defesa, afasta do jeito que dá David Ricardo. Rebote cai na intermediária, sobe, briga Matheus Bueno. A bola fica pererecando, bate, rebate, vai pro chão, jogador do Guarani. O árbitro para. Desabou. Porque teve um strike ali no meio, Albertinho. Ali teve strike ali do Matheus Bueno, né? Que já tá amarelado. Junto com o Breno. Com o Breno de novo, né? Esses dois aí estão trocando aí, né? Pancadas aí. Direto aí, estão se chocando. Mas o ali foi primeiro ali. Primeiro ele acabou acertando ali o Giancarlo, né? Depois o Breno na aterrissagem. Mas não sei, viu? Não sei se houve um braço, Bom, tomara que na não. verdade, senão... entrou por cima ali o Breno, do Matheus Bueno. Se tivesse que marcar alguma coisa, era Falta falta para pro o Guarani. Então, exatamente. Mas aí que tá, né? Mas você sabe, né? Hoje em dia, o VAR, né? Mas tudo bem. Muito bem, vamos lá. As alterações no time do Ceará. O Kleber tá entrando em campo no lugar do Luiz Otávio, pelo jeito. Exatamente. Agora vamos ver as outras aí. As outras duas aí. Estamos aí na expectativa do camisa número 22, o William Formiga. Então vamos lá. Entrou o 21. Não, foi embora o Paulo Vitor. Foi embora o Paulo 21, Vitor. E entrou o 22. William Formiga. William Formiga. Se tivesse 5 patas, seria William Miga. E agora o 70, quem ali? O 11. Está o Eric. O Eric vai embora e vai entrar o 77. O Janderson. É ele mesmo? É ele mesmo. É ele mesmo que jogava Exato. no Corinthians? Eu não sabia não, cara. Quer dizer, sabia sim. Nós jogamos no primeiro turno, acho que ele era titular, não era? O Janderson. O Speedy Janderson. Bom, ele entrou no segundo tempo daquele jogo no primeiro turno. Ele não foi titular. Então vamos lá. Luiz Otávio, 13 foi embora, entrou 89. Viu, Albert, eu tive a impressão de ter sido o Luiz Otávio ali na placa, mas não foi não, viu? Não foi? Não foi não. Parece que foi o Eric Pulga que saiu. Será? Deixa eu dar uma vamos dar uma checada daqui a pouquinho. Vamos dar um checa de novo. Muito bem, sai jogando o Ceará. Bola solta na ponta esquerda, domina a parada David Ricardo. De perna esquerda faz o levantamento. Bola com Kleber. Ele é grandalhão, rapaz. Bola aberta na meia esquerda com William Formiga. Soltou no fundo para Eric Pulga. Atenção, cruzamento vem por baixo. Rebateu para trás, Alan Santos tira. Diogo Matheus completa o serviço. Bruno José tira errado. Jean Carlos agradece o presente. Entrada da área, domina o camisa 10, girou para Janderson. Janderson dominou, tentou dar uma caneta. Aí não, hein? Aí não. Bissoli. Saiu Bissoli, muito bem. Então Kleber entrou no lugar do Bissoli, tá? Muito bem. E aqui vem Guarani. Bola aberta na meia esquerda. Lucas Silva tentou fazer a jogada, insistiu na jogada pessoal. Ela se perde em linha de fundo. Tiro de meta em favor da equipe do Ceará. Então saiu o Bissoli para a entrada do Kleber. Exatamente. Então saiu o Paulo Vitor para a entrada do William Formiga. Saiu também o Kleber para a entrada do... Saiu também o Bissoli para a entrada do Kleber, saiu o Eric para a entrada do Janderson, é isso, né? Exatamente. Perfeitamente. E vem Ceará, bola aberta na meia esquerda, tentativa de cruzamento do William Formiga, a bola bate na marcação, vai fora, escanteio. Escanteio para o Ceará lá pela ponta esquerda, vai pintar chuveirinho na área, Albertinho. Pra você ver, né? Vai chegando pelo lado esquerdo, mas agora os 41 minutos também, está de brincadeira, né? Mas o homem veio, o artilheiro, né? O artilheiro lá do Paraense, né? Do Paranaense. O Robinho veio. Escanteio, bola fechada, sobe a defesa, tira. Rebote e volta, bola na intermediária, domina a parada. Volta o lance lá, o Breno. Rebobina a fita, recalcula a rota até Kaique Gonçalves. Bota na frente, encara a marcação do Regis. Deixou o Regis pra trás. Ainda Kaique, carregou na contramão, ficou marcado, ficou difícil, ele volta. Jogada Canais, futebol interior, assim se fêmea, aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Guarani retoma a posse da bola no meio campo, Bernardo domina, 2 em cima dele, fez o giro, deixou o Luiz Otávio falando sozinho no chão, boa bola para Bruno José, quem sabe agora, Bruno José engata a primeira, segunda marcha para cima do William Formiga, soltou no fundo para Bruno Mendes, de primeira para Diogo Matheus, olhou para dentro da grande área, fechou o Lucas Silva no segundo pau, ainda Diogo Matheus para cima da marcação do David Ricardo, ainda Diogo Matheus levou no fundo, fatiou, cruzamento, tentou subir de cabeça, Lucas Silva afasta do jeito que dá Kaique, rebote e volta com o Mike de primeira, jogada com Bernardo, dá aí pra Lucas Silva de primeira com Bernardo, vai dominar, vai parar, vai pensar, vai olhar, vai firular, vai voltar a jogada com o Lucão de perna direita faz o passe lá com o Alan Santos volta tudo com Pegorari Canais, futebol interior e assim CFM aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, prontos para o consumo, acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Bruno José vai embora e ele vem aí, Albertinho. O nosso artilheiro, né? Como disse, né? Do RT de Minas Gerais, né? Então, camisa número 17, Bruno José, amarelado, vai embora e vai fazer sua estreia, né? O Robinho, camisa número 8.
E vai embora também o Matheus Bueno, camisa número 18. E vai entrando o Isaac, o Mandrake, o camisa número 29. A informação para a Pizzeria Papagaio. São as últimas mexidas do técnico Humberto Louser. Wagner Ferreira coloca o time na frente, o treinador do Guarani. Entrou o Isaac no lugar do Matheus Bueno. 43 minutos, bate nas costas do cara, vai lá, resolve pra nós lá. A coisa tá vendo a viola em caco? O Ceará não ameaça o Guarani, mas o Guarani jogando em casa, né? Com essa campanha que vem fazendo, não era para ter conseguido um resultado melhor. Alô, André Luiz, o repórter feliz. Ele diz aqui, não sou Vivi Vicente, mas cheguei. Bela transmissão, parabéns a todos. Tamo junto, André Luiz. Ele que esteve aqui mais cedo na transmissão de Ponte Preta e Criciúma. O Criciúma venceu a Ponte pelo placar de 2-1 de virada. E aqui o Guarani vai empatando com o Ceará sem gols no Brinco de Ouro. Na estreia da nova iluminação do Brinco de Ouro, uma festa muito bonita no Brinco, para mais de 10 mil pessoas. Mas o Ceará vem pra cima. William Formiga soltou pra Eric Puga, tem espaço, engatou a segunda marcha, levou no fundo, acabou o campo pra ele, a bola vai pela linha de fundo, tira de meta em favor do Bugre. Agora, eu não entendi muita alteração do Guto Ferreira tirando o Paulo Vitor, tava bem no jogo lateral, apoiando, ele pega, tira e bota o Tarde Formiga, né? Tarde Formiga? O William Formiga. Vamos ver no que vai dar. Vai lá, Albertinho. Aqui no Facebook, né? O Jean Mila. Bruno Ruinzé tem que sair. Coloca o jovem Lucas Silva. Já tá no campo. O Luciano Alves. Robinho, pelo visto, não agrada o Loser. Time não tá jogando nada no ataque, ele não entra. Acabou de entrar. Mexeu errado o Loser, tirando o Bruninho. Também concordo. O Jean Mila. Demora muito a mexer. Amone Fernandes. Fala, Marcelino. Na boa, esse Lucas Silva não dá. E também disse... Time covarde, não quer ganhar o jogo. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Chimozono, Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Bola tomada, olha a equipe do Ceará. Janderson armou na perna direita, bateu, a bola explode a marcação. Sobrou na esquerda, Jean Carlos leva no fundo, ameaça cruzar. Mais um drible, nova finta, cruzamento, bola fechada, tira a defesa, rebote e volta com o William Formiga, carrega na contramão. Quase perde a posse da bola, dá certo o lance. Bola aberta pelo meio, William Maranhão na ponta esquerda com o David Ricardo, que agora virou lateral esquerdo. Bola com Jean Carlos, linha de fundo, vem cruzamento, a bola perigosa, sobe, Alan Santos tira, rebote voltou, David Ricardo, pressão total do Ceará, ainda Jean Carlos, soltou no fundo, boa bola pra Breno, passe vai esticado demais, tá tranquilo, tá favorável Breno, protege, manda a bola pela linha de fundo, tiro de meta pra equipe do Guarani, Alberti. Mais 5 minutos, quando sobe a placa, né, o Guarani tem mais 5 minutos pra quem sabe, né, fazer aí o seu gol. Estamos ganhando de 10-0 pro nego dar um toque desse, mas vem o Guarani. Vem Guarani com Mike, bola esticada no ponto futuro, Lucas Silva dominou, tocou de cabeça, foi pro chão, é falta! É falta e vai ser expulso o Luiz Otávio. Boa. Tá expulso o Luiz Otávio, uma falta perigosíssima pro Guarani pela ponta esquerda. Toma o segundo amarelo, Luiz Otávio vai pro chuveiro mais cedo, capitão do time do Ceará, Alberti. Uma falta desnecessária. Ainda bem, muito obrigado aí ao Luiz Otávio, hein? A bola lá atrás, é lógico, o Mike deu aquela transição rápida, né? Mandou a bola lá na frente, jogando pela ponta. Ali Luiz Otávio, não pensou duas vezes, ali parecia ser o Lucas Silva. Ganhou na velocidade, é verdade, mas ele estava mais perto da linha de fundo do que qualquer outra coisa. Ali Luiz Otávio acabou ali errando a passada e acabou ali dando um encontrão em cima do Lucas Silva, que acabou ali mergulhando dentro ali pertinho da grande área, na bico da grande área, quando a falta é marcada, Lucas de Souza e amigos, mas parece que a falta lá atrás, né? É uma falta no bico da grande área. Exatamente, ele levou os dois cartões amarelo no comecinho do jogo, 1 minuto, quase 2 minutos de jogo, ele levou o cartão amarelo e agora ele leva o segundo cartão amarelo expulso, deixando o Ceará com 1 a menos. O Guarani tem 5 minutos, Lucas de Souza, para quem sabe conseguir o gol da vitória. Quem sabe agora? E o Diógenes, né? Não quer nem saber. Diógenes José Padovani de Andrade, lá do Espírito Santo, pede pra galera sair de perto dele. Vai entrar o Sidney no time do Ceará pra tentar trancar a defesa, Albertinho. Agora vamos ver aí que o Guto Ferreira vai fazer, né? Quem ele vai tirar, né? O Sidney tá pronto pra entrar aí. Vai sair o Eric Puga. É o Eric Puga? Ele mesmo. Nossa, eu vou falar pra você, ele teve um lance lá na frente, e dá bem que ele adiantou a bola. Então o Eric Puga, o camisa número 16, vai embora e entra o camisa número 12, o Sidney.
O Sidney no lugar do Eric Puca, camisa número 16. A informação para Iga Atacado. Ele tira um atacante e bota um zagueiro pra recompor a zaga. É isso. Substituição padrão. E vai tomar gol do mesmo jeito. E é falta pro Guarani. Vem pra cobrança. Diogo Matheus na marca de 48 do segundo tempo. Capricha aí, Diogo. Capricha que eu vou lá na emoção do futebol. Com o grito do gol. Vem comigo, nação bugrina. Diogo Matheus caprichou, fatiou, bola fechada. Passa por todo mundo, vai fora. É escanteio. Tem desvio da zaga. Escanteio é córner pro Guarani que mantém a pressão, Albertinho. Que escanteio bem cobrado. Escanteio não, a falta bem cobrada, né? O Diogo Matheus, ele cobrou ali, estava o Alan Santos pronto pro crime. Ali a bola acabou resvalando. Ali no jogador do Ceará, escanteio. Lá vem o Regis na bola. Vem Regis na bola, fatiou, levantou, bola fechada. O toque de cabeça na trave! Na trave, o toque de cabeça, tive a impressão de ser o Bruno Mendes. Rebote cai na ponta direita, Diogo Matheus no peito na raça, dá o carrinho por baixo, a bola vai pela linha de lado. Lateral bola, o jogo tá parado, o Kleber quer segurar o jogo, é posse de bola para a equipe do Guarani. Posse de bola pro Guarani pela ponta direita, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Teve a chance o Guarani, uma bola na trave, o toque de cabeça do Bruno Mendes, Albertinho. Que falta de sorte, o Regis mandou a bola na primeira trave, ali o Bruno Mendes subiu no meio do bololô do jogador do Ceará, testou firme, testou forte, a bola estourou no travessão, isso mesmo, amigos, no travessão, quase o Guarani abre o marcador, mas que falta de sorte, Lucas de Souza. Era a bola do jogo, vem Ceará, vai matar o tempo agora, vamos chegando aos 50 minutos da segunda etapa, são os últimos lances desse segundo tempo, são as últimas emoções deste grande jogo entre Guarani e Ceará, e vem Ceará, bola com Janderson, abriu na ponta direita para Jean Carlos, atenção, linha de fundo, tem que tirar daí o Guarani, tentou cruzamento, a bola bateu na marcação do Mike, batendo, Jean Carlos foi fora, tiro de meta, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Vai terminar o jogo. Vai terminar o jogo, 50 já passados da segunda etapa, faltou muito pouco pro Guarani conseguir chegar ao gol, mas vamos ver se o árbitro vai dar pelo menos mais um minutinho. Teve uma confusãozinha ali, logo depois da bola na trave ali entre o Diogo Matheus e o Kleber tentou segurar as pontas, tentou segurar a bola, o Diogo Matheus acabou amarelado, Albertinho. Ah, que legal, né? Diogo, amarelo, Matheus. Agora vamos dar aquela olhada pra ver se ele estava, né, pendurado. Aí tamo feito. Vamos ver. Primeiro vai Guarani, vai. Vem Guarani, momentos finais de jogo. Agora no peito, na raça. É coração na ponta da chuteira, não tem mais técnica nem tática. É coração na ponta da chuteira pra cima, Guarani. Tem que botar essa bola na área, não tem mais jeito. Bola aberta, bola solta na linha de fundo do Lucas Silva, foi pro chão. É pênalti! Ou não? Não deu pênalti não, do tiro de meta. O árbitro apontou o meio da área com tanta convicção. O Lucas Silva foi reclamar com o árbitro com tanta convicção que eu tive a impressão de pênalti, Albertinho. Eu acho que foi pênalti. Se ele for revisar... Eu acho que ele já tinha passado. Já tinha passado. O Sidney dá um encontrão no Lucas Silva. E ele não deu pênalti. Não deu nada, mandou o jogo seguir, vai trilhar o apito, como é que é? Tá ouvindo alguma coisa no VAR? Opa! Ou não? Tá todo enrolado, Diógenes. Opa, eu tá acho... todo enrolado, Diógenes José Padovani de Andrade. Não sei não, hein? Eu acho que o milionário Zé Rico tocou lá, hein? Milionário Zé Rico tocou lá. Ele manda o jogo seguir, ele vai pedir pro goleirão do Ceará mandar pra frente, mas só pra galera entender. O árbitro apontou com tanta convicção o centro da área que eu tive a impressão clara de pênalti, e pela reclamação do Lucas Silva, achei que ele fosse marcar. Ele marcou a reposição de bola. Exatamente. Deu só tiro de meta. No momento que trila o apito árbitro, aponta o centro de campo, Diógenes José Padovani de Andrade, termina o jogo. No break, confusão. Treta. Confusão envolvendo ali o camisa número 95, William Maranhão. Confusão também envolvendo o Regis, entreveiro dentro da tábua, Albertinho. O Pololô ali, apitou o árbitro ali o Lucas Silva ali chamando ali, vem aqui, fala pra mim que eu não tenho cabelo, fala pra mim que o meu dente, como é que o meu dente tá, homofóbico. Exatamente, alguma coisa, e o Lucas Silva está Lucas louco. Silva tá doido, rapaz. Ele está louco, eu não sei pra quem está indo atrás ali, atrás de quem ele está indo, irmão, o Lucas Silva está louco. Agora vamos esperar, né, recuperar as imagens pra saber o que aconteceu. Quando alguns jogadores ali vão ali, né, cumprimentar o árbitro, parabéns, a arbitragem foi sensacional, nós não tivemos nenhuma dificuldade
quando apita o árbitro, né? E ali estão os jogadores, ali tá naquele bololô, Lucas de Souza, vamos descobrir o que é. E aí, olha lá, o Sidney vai conversar com ele. Lucas... foi o lance ali na última bola, o encontrando o Sidney em cima do Lucas Silva. Pra mim, um encontrão faltoso. Se é fora da área, o árbitro marca essa falta. Mas como foi dentro da área, o árbitro não quis nem ouvir o VAR. Mandou o jogo seguir 0-0. Albert Cavalcante, o seu destaque nesse final de jogo. O Guarani tenta, bola na trave, lances e lances, empilha chances para poder aí abrir o marcador e ficar mais, lógico, não está longe, mas conseguir a vitória. Porém, entretanto, ele para na falta de pontaria também do travessão. O Guarani não consegue os 3 pontos, mas mantém a série invicta, né, Lucas de Souza e amigos? O importante... sempre seguir em frente é não perder. Então vamos dizer assim que trocamos vamos dizer que a vitória na última partida contra o Avaí, vamos trocar pelo empate. O Guarani venceu fora de casa, empatou em casa. Estamos com 4 pontos. Vamos lembrar, hein, que nós precisamos aí de 10 vitórias, né, a matemática boba, 10 vitórias pensando em 62 pontos. Quando os jogadores do Guarani saem ali, né, exatamente, ali, também cumprimentando o seu torcedor que lotou o Brinco de Ouro da Princesa, mais uma vez em 10.433 torcedores na tábua. Parabéns à promoção, a comoção dos torcedores, porém a trave e a falta de pontaria, Lucas de Souza, não deixou o Guarani sair com os 3 pontos. Muito bem, vamos agora repercutir o que de melhor aconteceu no jogo, no fim de jogo dos canais Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. E para você que nos acompanha na Rádio Essência FM, um ótimo dia, uma ótima noite para você. Vamos encerrando a nossa transmissão e você continua conosco aqui nos canais Futebol Interior. Essência, a frequência da vida. Muito bem, você ligado, conectado aqui nos canais Futebol Interior, no nosso fim de jogo, aqui dos canais FI, Wagner Ferreira. Faltou pouco pro Guarani sair com a vitória, mas um jogo principalmente pelo segundo tempo que fez, no qual não mereceu a vitória, hein, Vagnão? Foi um jogo pegado, né, as defesas tomando conta dos ataques. Para mim, o Guarani pecou no meio de campo, porque a defesa foi irretocável, né, não permitiu nada ao time do Ceará. Agora, faltou um pouco de competência. Vamos ouvir o Bruno Mendes. Infelizmente ali nos últimos minutos ali a bola cabeceei, pegou no travessão. Agora é levantar a cabeça, agora acabou. Agora vamos concentrar no jogo de sábado, né? Também tem um jogo difícil fora de casa. Vamos ver o que o professor Humberto tem para corrigir ali o que a gente errou dentro de campo hoje. Trabalhar firme para poder buscar os 3 pontos fora de casa. Tá aí o Bruno Mendes, hein? Que a trave não o deixou aí fazer o seu gol no dia do seu aniversário, Lucas de Souza e amigos. Pois é. E aí, presidente? Se houvesse um vencedor, teria que ser o Guarani, né? Pelas chances que criou. O Ceará deu um certo calor no Guarani, mas ficou naquele toque de bola, só lateral, alguém chegando de trás tentando bater, mas sem levar perigo. Qual a defesa que o Pegorari fez? Nenhuma. Escanteios, me parece que pela contabilidade aqui, o Ceará teve mais no segundo tempo. Pela minha aqui, são 4 contra 1 no segundo tempo. E então foi um jogo, eu diria que um jogo igual. As defesas tomando conta dos ataques e só podia dar isso, só podia dar um 0-0. Muito bem, 0 para o Guarani, 0 também para o Ceará. Vamos para um rápido intervalo. Na volta, a repercussão, as notas do jogo. Tem também a ficha técnica, a entrevista coletiva do técnico Humberto Louser e os destaques finais aqui do Albert Cavalcante, também do presidente. Daqui a pouquinho a gente volta. Canais Futebol Interior e Essência FM é que nos torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco.
Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo. Lucas de Souza. Muito bem, estamos de volta. Fim de jogo dos canais Futebol Interior para você no YouTube, no Facebook. Repercutindo, né? O empate do Guarani sem gols diante do Ceará. Muito bem, né? A equipe do Guarani não consegue a vitória, né? Mas mantém a série invicta, né? De resultados. Com esse resultado diante do time do Ceará, o Guarani aumenta agora para 6 jogos, com 4 vitórias e 2 empates. E vai a 36 pontos, né? Agora embolando ali tudo com o Criciúma, que foi a 38, o Juventude, que vai vencendo, né? A equipe do Novo Horizontino, né? No confronto direto também. O jogo já tá lá nos acréscimos. Juventude 1, Novo Horizontino 0. O Novo Horizontino, inclusive, teve 2 jogadores expulsos. E o Vila Nova. O Vila Nova agora é o 7º colocado. O Vila Nova, que vem de uma sequência de 5 jogos sem vitória, perdeu em casa para o Sport pelo placar de 1-0. Outros resultados dessa 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Mais cedo o Criciúma, que voltou ao G4, venceu a Ponte Preta pelo placar de 2-1. Transmissão aqui dos canais Futebol Interior. O Ituano bateu o Tombense. Ituano é o próximo adversário do Guarani neste sábado. Também transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Venceu o Tombense por 1-0. O Londrina, no jogo dos desesperados, empatou em 1-1 diante da Chapecoense. O resultado não foi bom para nenhum dos dois. E o Vitória vai batendo o ABC pelo placar de 2-0. Dando uma passadinha rápida aqui pela Libertadores, jogos das oitavas de final e também da Sul-Americana. Deportivo Pereira 1, Independiente Del Valle 0. Boca Juniors e Nacional e Boca Juniors empataram sem gols lá no Uruguai. E o Palmeiras, hein? Palmeiras com gol de Rafael Veiga venceu o time do Atlético Mineiro pelo placar de 1-0, larga na frente nessas oitavas de final da Libertadores. 9 jogos sem vitória do Felipão no Atlético. Exatamente, começa a ficar complicada a situação do Felipão no Atlético Mineiro, que demitiu o Cudê foi pro Inter, o Inter também não resolveu nada, perdeu ontem pro River Plate pelo placar de 2-1 pela Libertadores. Na Sul-Americana, jogos de hoje, o Botafogo venceu o Guarani do Paraguai pelo placar de 2-1 e o Estudiantes da Argentina bateu o Goiás pelo placar de 3-0. Muito bem, vamos decidir agora o melhor em campo, né? Como o Guarani empatou, não perdeu, vamos decidir aqui o melhor jogador em campo neste confronto entre Guarani e Ceará. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Enquanto nós vamos decidindo aqui quem é o melhor jogador em campo, você aí em casa que está acompanhando o nosso fim de jogo, deixa o seu voto, porque o seu voto tem peso duplo, ou seja, o seu voto vale 2 aqui para nós nos canais Futebol Interior. Diferentemente do que faz o Claudinei Costa, hoje eu vou começar com o Albert. Vai lá, Albert, o seu melhor em campo. Pra mim, o melhor em campo hoje pode contar. Pode ser qualquer um melhor em campo? Qualquer um na sua opinião, né? Então tá bom. Pra mim, os 10.433 torcedores que estavam no Brinco de Ouro da Princesa. Mas em campo, teve alguém? No campo, em casa. Então tá bom. Eu Menção honrosa torcida do Guarani, que fez uma baita festa, né? Que festa, mas também. Festa maravilhosa. Eu vou falar pra vocês, hein? Parabenizar a diretoria do Guarani Nossa, também, né? Parabenizar, porque fizeram, assim, foram sensacionais. Agora em campo, eu vou votar no... Tá difícil, viu? Porque hoje vários jogadores aí... Vamos dizer assim que o Guarani ele produziu, mas não produziu da maneira tão... que todos nós esperávamos, né? Mas eu vou votar no aniversariante do dia, viu? Pelo menos ele que teve ele teve 2 melhores chances. Uma no primeiro tempo,
Ali a jogada do Bruninho, que fez o cruzamento, ele não ajeitou o corpo, não conseguiu, né, concluir. E depois, no final da partida, ele mandou a bola no travessão. Se ele faz esse gol, você pode ter certeza aí que a empresa Nova Light teria novamente que colocar novos refletores, que o brinco de ouro ia abaixo. Eu vou votar no Bruno Mendes. Muito bem, o voto do Albert Cavalcante no Bruno Mendes. O Chotoco Maccabi manda aqui, o melhor em campo foi a bola. O Luciano Alves, não teve melhor em campo, mas Lucão, ele colocou o Lucão. Lucão, então zagueiro. Então dois votos pro dois Lucão. E aí, presidente? Como, para ser coerente com o meu comentário, né? Se as defesas dominaram os ataques, você tem que dar um destaque para os defensores, né? As alas não foram tão bem, então no miolo de zaga ali, o Lucão ou o Alan Santos. Vamos ficar com o Lucão. Realmente, para mim, um destaque do Guarani. Muito bem, Lucão, então, 2 votos do Luciano Automóveis, mais um do presidente, são 3. Você não vota hoje, Eu né, cara? voto, não, eu vou votar, vou quebrar o protocolo aqui, com sua permissão, viu, Claudinei Costa? Mas o meu voto... Só um minutinho. Mas o meu voto vai pro Bruno Mendes também, né? O Bruno Mendes, jogador esforçado, em campo, tentou. Hoje foi um jogo difícil, né? Mas menção honrosa ao Lucão, também, que fez uma baita partida defensiva. Não pode. Mas pela... Como é que é o negócio? Vai descontar do cachê. Esse Albert Cavalcante então. é um fanfarrão. Beleza, então. Não, eu tô falando aqui com a minha mãe, que ela tá ligando perguntando se vai chegar à tarde, então entendi, tá bom. Tá certo. Então, eleito, né, pela maioria, pelos 2 votos da galera, mais o do presidente, 3. Aqui, eu e o Albert votamos no Bruno Mendes, somos 2, portanto, o Lucão, eleito o melhor jogador em campo. O melhor em campo, o craque do jogo. Estamos aguardando, né, a nossa entrevista coletiva, né, entrevista coletiva do técnico Berto Loser, que ainda não chegou. Nosso querido Felipe Samurai Marques ali modulando os médios graves e agudos vai nos avisar. Pois não, Albertinho? Você vai dar um abraço pra turma aqui que eu vou Opa, vamos lá. Vamos lá, eu vou começar aqui pelo Facebook, aqui, ó, Moni Fernandes, que é o Marcelino. Grande Marcelino. Ele falando que o Lucas Silva tem empresário forte, né? O Jean Mila dizendo que a ausência do Claudinei Corsi deu azar. Foi pé frio. Eu sou o contrário. Aliás, a última vez que o Claudinei não esteve... Foi o 5 a 1 contra o São Bernardo no Paulista. Exatamente, teremos que trazer o Claudinei Corsi a qualquer custo pra cá, né? Ou levar o brinco de ouro, assim, temos que trazer o Claudinei Corsi. De alguma maneira. Né? E... Quem mais aí no Facebook, Albertinho? O Mônio, o Luciano Alves, né? Automóveis, enfim, né? Todos que participaram aqui, ó. Aqui no YouTube temos a Aparecida Paz, também temos o seu Zé Vladimir Filho Oficial. E vamos seguir nossa pauta aqui enquanto não vem a entrevista coletiva. Wagner Ferreira, esquadro, régua, compasso, borracha, lápis. Transferidor. Então vamos para as notas do jogo para Guarani e Ceará. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Começando com Pegorari, o arqueiro que voltou ao gol do Guarani, sofreu um gol, é verdade, né? O gol do Bissoli, mas que foi anulado, Vagnão. E esse gol que ele tomou, ele não teria culpa nenhuma, né? O cara pegou um voleio, mandou no ângulo. O Bissoli acertando, dá 10 chutes do jeito que ele acertou, lá não acerta mais nenhum. Como outro nosso rival lá também, pode jogar 1000 bolas pra ele, não acerta mais aquele gol. Mas tudo bem, estamos falando do Guarani, do Pegorari, tomou aquele gol, não valeu sorte pro Guarani. Agora... Que outra defesa o Pegorari fez, né? Nenhuma. Quer dizer, o ataque do Ceará também, né? Não exigiu nada. Vamos ficar com uma nota 6 pro Pegorari. Porque não comprometeu em nada, não foi acionado. Então vai ficar um pouquinho acima da média, nota 6. Nota 6 pro Pegorari, indo pra lateral direito, o nosso capitão Diogo Matheus. Só com um detalhe, que o Pegorari volta com muita... Como é que fala? Uma liderança. Eu notei durante boa parte do jogo ele reclamando, né? De atitude por parte do time. Então é uma volta importante do Pegorari também do Guarani. Pena que o time não ganhou. O Diogo Matheus, olha, foi bem o Diogo Matheus. Poderia ter sido melhor, até melhor aproveitado. Aquela dobra com o Bruno José, às vezes até atrapalha. Que fica meio inibido, não sabe se deixa a marcação pro Bruno, se ele vai pro combate. Então o Loja precisa dar uma ajustadinha nisso aí. Pelo menos no jogo de hoje poderia render mais. Nota 6 pro Diogo Matheus. Indo para a zaga central, Alan Santos. O Alan Santos um ponto a menos do que o Lucão, mas também não comprometeu. Jogou limpo, é para limpar a área, chutando para qualquer lado. Era o que tinha que fazer no jogo de hoje. Por isso que eu disse que as defesas tomaram conta dos ataques.
O Alan Santos, 6, meia dúzia. Nota meia dúzia para Alan Santos. Agora o nosso quarto zagueiro eleito, né? Pela galera, o melhor jogador em campo, o Lucão. Não teve uma falha, né? Acho que não perdeu uma bola. Aliás, faz tempo que tá sendo bastante seguro, né, o Lucão? Traz confiança, né, para os demais companheiros, pro próprio goleiro. Eu gostei do Lucão, nota 7 para ele. E não foi só eu, não, mas parece que a galera toda aí gostou do zagueiro do Guarani. Muito bem, agora indo para a ala esquerda, temos o Mike. Vai ficar com a mesma nota do Diogo Matheus. Ele tenta, né? Pisar mais no campo de ataque, mas tá faltando também um entrosamento com aquele que joga na beirada ali. Hoje, talvez, com o João Vitor, né? Ele me parece que não fez uma boa dobra ali, não por culpa dele, mas por culpa do João Vitor, que não foi tão bem. Vai ficar com a mesma nota do Diogo, nota 6. Indo pro meio campo, Matheus Bueno. O Matheus Bueno é um jogador que me parece que não está bem definido se ele é primeiro ou segundo volante. Precisa conversar bem isso aí entre ele e o Barbosa, né, principalmente. Não estão se entendendo. Inclusive, o meio-campo do Guarani hoje foi onde o time pecou. Não teve organização, teve muita ligação direta da zaga para o ataque. Aí não funciona. Aí o ataque vai depender do lance de sorte aí para definir. Então, eu não gostei do Matheus Barbosa, como não tenho gostado já há algum tempo. Por isso que eu perguntei do tal de Palácios lá, se ele faz a volância, né, qual é a posição realmente dele, porque eu não estou gostando do Barbosa já há alguns jogos. Vai ficar com uma nota 5 no jogo de hoje. E o Matheus Barbosa? Não, estou falando do Barbosa. Do Barbosa. E o Bueno? O Bueno um pouquinho melhor porque passa por ele todas as bolas de meio campo do Guarani. Acontece que ele é briguento, né, disputa as bolas e tal, levou cartão amarelo, mas fica devendo um pouquinho nas tomadas de decisões. Quando ele pega uma bola, ele faz um rodopio em torno do seu próprio eixo, até definir a jogada e permite que o adversário roube a bola dele. Então vai ficar com uma nota 6 o nosso Matheus Bueno. Muito bem, no lugar do Matheus Barbosa entrou o Bernardo aos 22 da segunda etapa, Vagnão. Olha, me parece que deu uma ligeira melhora ali o Bernardo. Um pontinho a mais, né? Nota 6 pro Bernardo, merece ser melhor observado. E no lugar do Matheus Bueno, já no final do jogo, aos 44, entrou o Isaac Mandrake. Eu acho que uma substituição inútil, né? Tipo buzina em avião, pijama em lua de mel, essas coisas, água de salsicha, não serve pra nada. Uma alteração sem efetividade, né? Por parte do moço. Não faria essa alteração. Talvez até um outro jogador, mas não o Isaac no lugar do Bruninho. Então vai ficar aí sem nota o Isaac. Muito bem, o Marcelino Fernandes mandando aqui. Bruno Mendes morreu na praia, sem receber bola, não tá legal fisicamente. O time joga em casa, tem que se impor diante do adversário. Tá na bronca aqui o Marcelino mandando a sua mensagem aqui no nosso WhatsApp. E o Bruninho, hein? Bruninho hoje de armador central, Vagnão. Olha, não funcionou. Ele jamais foi um organizador de jogada ali no meio campo. Ele foi mais um meia ofensivo, ali pelo lado esquerdo, mas longe de ser um organizador, tipo do Regis, ou tipo do próprio Isaac, né, quando está num bom momento. Não gostei do Bruninho, eu acho que essa função o Moza vai ter que abrir mão, acho que ele vai mudar esse esquema aí, deixar o Bruninho um pouquinho mais avançado, talvez no lugar do João Vitor. É um problema do Lousa isso daí. Bom, Bruninho, nota 5, poderia render bem mais no jogo de hoje. E no seu lugar entrou o menino Lucas Silva, aos 25 da segunda etapa. Lucas Silva não tem ritmo de jogo, ele entra no jogo, não resolve absolutamente nada, nem é acionado. Parece que quando você vai fazer uma brincadeira, uma pelada de rua, fala, não dá bola para aquele moleque, é ruim, não passa a bola para ele não. Então, Lucas Silva, ficar com uma nota 4. A entrada do Robinho, você acha que o Robinho, ele ganhando um pouco mais de ritmo, ele toma esse lugar aí do Lucas Silva na reserva, aí na beirada do campo do Guarani? Concordo sim. Agora a gente viu muito pouco do Robinho, né? Imaginando, né, uma possível qualidade desse Robinho que veio da URT. Seguindo, indo pro ataque agora, Bruno José, camisa 17. Perdeu algumas chances de gol, né? Pelo menos 2. Que foi acionado assim no lançamento direto, de longa distância para ele, dominou, saiu, trombou com o goleiro, chutou para fora. E esforçado, não podemos negar isso do Bruno José, né? Um jogador esforçado, que todo mundo gosta, mas quando precisa dele lá na frente, ele falha. Então, um jogador operário do mês, né? Como diz o Albert, né? O nosso Bruno José, mas fica devendo na parte ofensiva, nota 5 para ele. No seu lugar entrou o Robinho, fez a sua estreia, entrou aí aos 44 da segunda etapa. Que aí o Mozart tá de brincadeira também, né? Bate nas costas lá. Ô, Djavan, faz favor aqui, vai. 43 minutos, vai lá, resolve pra nós. Não vira, né? Foi uma tentativa, né? Mas sem nota pro Robinho.
Muito bem, Robinho sem nota. E o João Vitor, ô presidente? Esperava mais dele. Foi um bom primeiro tempo, no segundo sumiu. Sumiu o João Vitor, até que foi substituído. Mas é um jogador que vem sendo utilizado nessa posição. Eu acho que o tempo dele já deu. Acho que ele vai voltar para o banco. Essa posição deve ser ocupada pelo Bruninho e a entrada de alguém ali no meio campo. Pela observação que eu estou tendo aqui, né? Em todo caso, vamos aguardar que isso é um problema do Loser. Estamos falando do João Vitor, nota 5. Para o seu lugar entrou o Regis. Vai ficar com a mesma nota. O Regis entrou com vontade, né? Você notou que ele ia brigar com a zaga, tentou alguma coisa, mas não teve muito tempo para brilhar. Depois outra, tá no banco. Jogo corrido, né? Aquela pressão toda. Então não teve muito tempo de aparecer. Ele entrou com... Cadê o Regis aqui? Entrou com 22. Ele entrou com 22. Teve um certo tempo para tentar alguma coisa. Mas ficou na média nota 5. E o Bruno Mendes, né? O aniversariante do dia, completando 29 anos. Parabéns pra você, viu, Bruno Mendes? Menos por culpa dele, né? Se for dar uma nota baixa pra ele, porque não fez nada, quer dizer, deu uma cabeçada que poderia ter definido o jogo. E briga com a zaga e tal, mas o Guarani se sentiu muito jogadas de beirada de campo, de organização no meio campo. Então não teve 1 contra 1, não teve uma tabela, uma triangulação. Então ele ficou morto lá na frente, né? Coitado do Bruno Mendes. Mas é esforçado e vai ficar 1 ponto acima da média. Nota 6 pro Bruno Mendes. Muito bem, nota 6 pro Bruno Mendes e pro nosso técnico, o Humberto Louser. Bem, para início de conversa, ele até que escalou o time dentro daquilo que ele tinha em mãos. Naturalmente que o time deve melhorar, né? Com a volta do Derek, talvez, né? Na próxima partida, não sei qual é a condição física dele. Mas algumas alterações, o Isaac, por exemplo, não colocaria no jogo de hoje. E não tiraria o Bruninho, embora não estivesse muito bem, mas o Bruninho deveria jogar na ponta no lugar do João Vitor e o Regis lá no meio. Então o Lousa, não sei não, ele vai ter que explicar isso aí na coletiva. Nota 6 para o treinador do Guarani hoje. E para o jogo? O jogo, nitidamente, de ataque contra a defesa, né? Todas as defesas tomando conta. E que defesa fez também o goleiro do Ceará. Então, os ataques incompetentes, as defesas se sobressaindo. Um jogo, não gostei muito não, sem muita emoção. Nota 5 pro jogo. E para a arbitragem, né, do senhor Diógenes José Padovani de Andrade. Ele é do Espírito Santo, funcionário público. O carequinho ali andou meio complicado na parte disciplinar. Meio confuso, né? Na parte técnica me parece que não teve muito problema não. Os lances polêmicos aí, ele foi ao VAR, não foi nenhuma vez na cabine, né? Mas teve orientação, né, no ponto. Então... No gol do Bissoli, por exemplo, nem foi o VAR, recebeu orientação de que o jogador teria tocado com a mão na bola, por isso anulou o gol. Fez o que tinha que fazer. Então, uma nota para a arbitragem, o Douglas Pagung, também lá do Espírito Santo, funcionário público também, o outro Antônio Adriano, lá do Maranhão. Uma arbitragem sem problema, Sem problema, né? Vamos ficar com uma nota 6 para a arbitragem. Muito bem, tá aí a nota da arbitragem, com isso encerramos as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Felipe, alguma notícia aí de coletiva de imprensa? Nada. Pois é, rapaz, a conversa mais esticada. Muito bem. Muito bem, Albert Cavalcante. Opa, legal. A galera ainda não mandou, né, a coletiva. Chega a mensagem aqui do Aldoliz Arena. Louser mexeu errado. Colocar esse Lucas Silva, tirar o Bruninho, o Bruno Mendes apagado, mas vamos ver, as caras novas era pra ganhar. Vamos pro próximo jogo, Dali Bugre. O que mais chama atenção é essa inconsistência, né? O Guarani vai bem contra o Avaí, né? E em outros jogos também, e acaba empatando com o Ceará, não jogando tão bem assim, né? Então é esse o medo, esse é o temor da torcida, né? Parece que quando o Guarani... Essa oscilação não pode acontecer. Não pode. Dentro de casa, né? Principalmente um time como o Guarani que busca o acesso. E pela competitividade que está para entrar nesse G4. Exatamente. Né? Entra e sai danado. A distância do líder, que nesse momento é o Vitória, é 41 pontos. Vitória e Sport Recife já chegaram na casa dos 40 pontos. A distância do Vila Nova para o Vitória, o Vila Nova é o 7º agora, são apenas 6 pontos. Ou seja, são no mínimo aí 2 jogos, né, para se chegar até a liderança. No G4, então, a distância diminui ainda mais, né? A distância do Guarani, por exemplo, o Criciúma, que é o primeiro no G4, é de 2 pontos, ou seja,
mesmo que o Guarani, se o Criciúma venceu hoje, né? E mesmo com a vitória do Criciúma, o Guarani vencendo o jogo hoje, o Guarani iria para o G4, né? E não foi dessa forma. Muito bem, estamos aguardando ainda a coletiva de imprensa do técnico Humberto Loser, né? Ainda não chegou a Albert Cavalcante, mas alguém aí no Facebook participando aqui da nossa jornada. E se você quiser, acho que já vou liberar o Albert, né? Na contabilidade de cartões, hoje alguém tomou o terceiro ou não? Não, acho que não. Eu vou dar uma passada aqui, mas os pendurados aqui, quando aqui, ó, já a minha papeleta eletrônica ela já começa até a piscar, você viu? Porque, vamos lá, os pendurados. Alan Santos. Não tomou cartão. Bruno Mendes. Também não. Regis. Menos. Mike. Não. Isaac. Também não. John Vitor. Não. Também não. Matheus Bueno. Esse tomou, tá fora. Matheus Bueno está fora da próxima partida. É que ele levou o cartão vermelho, né? E depois voltou, né? Ele volta pendurado. Então, Matheus Bueno está... Muito bem, chegou agora a entrevista coletiva, então vamos ouvir aí Humberto Loser. Boa noite a todos, estamos iniciando a entrevista coletiva do treinador Humberto Loser. Boa noite, professor Cristiano Leonardo da Rádio Resenha. Você que mantém a sua invencibilidade dentro do estádio Brinco de Ouro, não era o resultado esperado, claro, mas dentro de um todo mantém a invencibilidade. Dentro da sua leitura tática e técnica, o que não encaixou na noite de hoje para o Guarani não conseguir os 3 pontos? Boa noite a todos. Primeiro, agradecer e parabenizar o torcedor que hoje esteve presente, incentivando e apoiando a equipe do início ao fim. A gente sabe a força que a torcida do Guarani tem. Então, a expectativa é que a gente possa cada vez trazê-los mais e que eles possam, junto conosco, nos ajudar aí em busca dos nossos objetivos. É um jogo difícil, sabíamos as dificuldades que iríamos enfrentar. O Ceará tem jogado melhor fora dos seus domínios do que até propriamente em casa. Uma equipe que tem um poderio de investimento gigantesco. Já visto as operações que acabou de fazer nessa semana. E no primeiro tempo a gente até iniciou bem, mas no decorrer dele a gente começou a perder um pouco da conexão, começamos a jogar muito curto. O adversário usa desse expediente de te levar para um lado para poder pressionar. A gente precisava trocar um pouco mais rápido o corredor para atacar pelo lado oposto e assim ter um jogo mais vertical. E eles entenderam essa conexão nossa, então eles já começaram a trancar, saltar com os adversários do lado contrário para tentar neutralizar essa circulação nossa quando a gente tinha esse passe para trás de retorno no pego horário. E nós tivemos um pouco de dificuldade de entender, até porque eles estavam com a linha um pouco mais alta. E é aquilo que a gente sempre fala, né? Se você está com dificuldade para o jogo curto, algum espaço o adversário está te ofertando, que é impossível você marcar. Se você fatiar o campo em 3, horizontal e vertical, ele vai te dar alguma possibilidade, seja em jogo lateral ou em jogo mais vertical. Então, nos faltou um pouco dessa interpretação. Mas parabenizar esse grupo, que lutou até o final em busca do resultado de vitória. Enfrentamos uma grande equipe. Se a gente puxar o saldo, nós fizemos o segundo jogo do segundo turno, fizemos 6 pontos contra um concorrente, Avaí, e fizemos 4 pontos contra outro concorrente, que é o Ceará. Então, descansar esses atletas. A gente vem numa sequência muito desgastante, e agora é descansar e projetar nossa mente a partir de amanhã para mais essa decisão que teremos lá contra o Ituano, a equipe que vem crescendo muito, tem ideias de jogo, algumas variações que vão exigir da gente uma atenção grande, mas agora é descansar, preparar para o próximo embate aí para que a gente possa voltar a vencer. Boa noite, Humberto. Pedrolino, Rádio Essência, FM Portal Futebol Interior. As mudanças não surtirão mais efeito se você tivesse feito antes, e o Regis, ele não está merecendo uma vaga no time titular? Boa noite. Todos merecem vaga na equipe titular, então a gente tem olhar com igualdade a todos. Já visto que a gente tem elogiado e vocês mesmos, os atletas que têm jogado nessa função. E o Regis, como eu falei, ele tem nos ajudado muito. Hoje entrou, pôde ali na cobrança de escanteio, bater bem, o Mendes dando a cabeçada que acabou indo na trave, poderíamos sair dali com uma vitória. E interpretar o jogo, um adversário dificílimo que nós enfrentamos. Já vi também a força que eles tinham nas substituições. Não adianta você desguarnecer algumas questões. Hoje era um jogo mais tático, mais de estratégia, um jogo com maior sabedoria. Não adiantava a gente jogar ansioso, com afã, abrir o peito. É um time que tem mais de 8 gols em transição.
uma equipe muito perigosa em bola parada, então isso que nós tentamos neutralizar, por isso que a ideia era deixar um pouco eles com a bola no pé para que a gente pudesse explorar. O que nos faltou e que nós conseguimos fazer no segundo tempo foi fazer essa troca. Então, infelizmente, no segundo tempo ali escapou alguns domínios nossos, como no primeiro tempo, e faltou nós entendermos que o jogo era para roubar essa bola e trocar de corredor, principalmente do lado esquerdo para o direito. Foi onde a gente teve algumas possibilidades de transição e até mesmo de finalização, que poderíamos sair com a vantagem e com os 3 pontos. Mas a gente olha para o todo, parabenizar esse grupo de atletas, um orgulho tremendo de fazer parte dessa família, de como engajado eles estão. A gente sabe que é difícil a sequência que a gente tem tido e como eles têm entregado, como eles estão ali extenuados, e é dessa maneira que a gente vai conquistar os nossos objetivos. E que mais me agrada é o poder de insatisfação, não somente dos atletas, mas de toda a nossa comissão, que a gente queria presentear o nosso torcedor com uma vitória, mas infelizmente não foi possível. A competição ela é muito difícil. Agora, como eu falei, canalizar nossa energia para o próximo desafio, para que a gente possa criar a melhor estratégia e fazer mais um grande jogo. Boa noite, Humberto. Fernando Lovato, da Rádio Planeta Guarani. Os melhores momentos do Guarani, principalmente no primeiro tempo, foi em roubadas de bola no campo do adversário. E aí a intensidade e a marcação alta. No segundo tempo, principalmente, acho que faltou um pouco isso. Marcar alto, roubar essa bola e já sair perto da área deles. Você concorda? É muito difícil você manter, né? Ainda mais que essa sequência de jogos que a gente está tendo. Já visto o jogo que nós fizemos contra o Avaí, um jogo dificílimo, tivemos que correr atrás. É uma aplicação total dos atletas e logo na sequência já tem um jogo desse tamanho também. E a ideia nossa era justamente isso, subir essa pressão de início para poder dificultar essa iniciação do adversário. Conseguimos isso. É claro que o próprio atleta, a gente trabalha tanto em bloco alto, de pressão alta, médio e baixo, para eles poderem interpretar aquilo que o jogo esteja pedindo. E a gente sabe que você não vai ter um domínio completo em cima do teu oponente por 90 minutos. Então você tem que saber jogar os pequenos jogos que tem dentro dos 90 minutos. E os atletas entenderam isso. Nós jogamos contra um grande adversário, um adversário, como eu falei, com poder de investimento gigantesco. No início da competição, todos, independente de equipes ou vocês da mídia, todo mundo credenciou o Ceará a um postulante a acesso, até pelo poderio de investimento que tem, pela capacidade que tem. Jogadores que permaneceram. Então, como eu falei, parabenizar o grupo de atletas que a gente tem. Lutamos, o resultado que nós queríamos era o resultado de vitória, mas infelizmente na noite de hoje não foi possível. Agora, como eu falei, é descansar e projetar nossa mente para o próximo desafio que teremos no sábado. Humberto, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Você consegue falar para a gente se o Derek terá condições no próximo jogo ou você vai continuar com o Bruno Mendes? Obrigado. Ainda não é possível. O Derek continua, né, no departamento médico e o Bruno Mendes, caso não haja nenhum tipo de intercorrência aí de hoje até o jogo, amanhã a gente vai começar a ver como esses atletas vão chegar. Na sexta-feira, véspera de jogo, não dá para fazer quase nada, é mais ajuste em vídeo, conversa e levar o mínimo possível para que a gente possa guardar a energia desses atletas para que eles possam jogar com a sua plenitude e fazer um grande jogo lá diante do Ituano, como eu falei, que vem crescendo, uma equipe veloz, que tem variação ofensiva, que tem uma maneira bem definida de ajuste defensivo, vai exigir muito da gente nessas duas fases. Então, a partir de amanhã a gente começa a visualizar e projetar a nossa estratégia e aqueles que a gente irá entrar para poder representar o Guarani como tem representado. Humberto, aí, a entrevista do técnico Humberto Louser, né, ouvida por todos nós aqui de forma muito atenta. Albert Cavalcante, seu destaque final e também o que dizer dessa entrevista do técnico Humberto Louser, Albert? Nossa, você perguntou logo pra mim ainda. Claro. Eu vou falar pra você. Você é uma das estrelas aqui da nossa jornada. Nossa, você acabou me pegando de calça curta, mas tudo bem. É o Humberto Louser aí, né, ele fazendo o resumo da partida. E o interessante, né, que você ouvindo falar, depois o presidente vai comentar, vai destrinchar, né, o que o Humberto Louser disse, mas o importante é assim, nós erramos e eles acertaram. Então ele é diferenciado, né? Ele é um treinador que ele faz a equipe jogar para ele. E quando erra, se tem alguma coisa que não deu certo, ele errou.
faltou entendimento, faltou, não que o cara fulano de tal, por ciclano, e muito bem colocado, né? Ele colocando os méritos pro adversário, que realmente, ele lembrou e deu um tapa com luvas, né? De pelica em todos, né? Quando ele disse que vocês da imprensa colocaram o Ceará como um dos postulantes para o acesso. E pelo poderio de investimento de investimento. Então, o Humberto Loser, ele é sensacional no gramado e sensacional nas falas. É muito inteligente, parabéns ao Humberto Loser. O meu destaque vai agora, né? O Guarani está na 6ª posição, com 36 pontos, por enquanto, né? Porque ainda a rodada ainda vai rodar ainda, né? Aqui temos ainda o Botafogo. O Botafogo não alcança. Mas o Guarani está na 6ª posição com 36 pontos. Ele está lá, né? Por incrível que pareça, gente. A 2 pontos. 2 pontos do G4. O Guarani na próxima partida enfrenta, no sábado, né? Enfrenta o Ituano, fora de casa, no Novelli Júnior. A partir das 17 horas, né, Lucas? Exato. Das 17 A horas. jornada começa às 16, né? Exatamente, às 17 horas. E o Matheus Bueno, levou o 3º cartão amarelo e está fora da próxima partida, Lucas de Souza. Muito bem, Albert Cavalcante, muito obrigado. Mais uma vez, um show de transmissão, um show de audiência. Você é sensacional. Até amanhã no Meio Campo FI, Não, Albertinho. até amanhã não, então eu vou faltar. Até daqui a pouco, né? Então, bom, ali ó, no digital nosso está marcando... Hoje é quinta-feira. Hoje já é quinta-feira. Ou seja, hoje eu já estou de folga do meu... Hoje estou de folga, então hoje eu vou beber morar. Muito bem. Felipe, tem mais um breakzinho, né? Não, tem mais um break aí? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta com o destaque final do presidente e a ficha técnica. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriani na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo.
Lucas de Souza. Muito bem, instantes finais aqui do nosso fim de jogo. O presidente Wagner Ferreira, o seu destaque final para esse empate. Guarani 0, Ceará também 0. O técnico Humberto Louser, ele parte do princípio básico, né, do como se ganhar um vestiário, né? Jamais ele fala em eu ou deixa de elogiar o time. Então, parabenizou o grupo, disse que não ficou satisfeito com o resultado, que o Guarani poderia ter vencido, mas parabenizou o grupo pela entrega. E assim, ele vai levando e está correto. Disse que foi um jogo difícil, né? Porque o Ceará tem um alto poder de investimento e tem contratações para chegar, inclusive jogadores que nem estrearam ainda. E realmente o Ceará trouxe dificuldades para o Guarani. E o que mais que ele disse? Que o Guarani vem de uma sequência desgastante, mas enalteceu, porque de 6 pontos disputados, ganhou 4. Então está no lucro, realmente. 66% aí de aproveitamento. Então é por aí mesmo, ele está correto nessa contabilidade. Respeitou o Ceará, porque se não respeita, pode tomar uma bucha dentro do brinco mesmo. Então, por isso que o jogo ficou naquele lenga-lenga, né? O ataque vinha do Ceará, o Guarani rebatia. O Guarani ia para lá, a defesa do Ceará rebatia. Então, foi um ataque contra a defesa, as defesas superando os adversários, os ataques, de modo que o resultado não poderia ter sido outro, senão o 0-0. Tá certo que o Ceará fez um gol anulado, o Guarani teve uma bola na trave, mas pelo jogo em si, o resultado foi justo. Tá certo que o torcedor do Guarani queria uma vitória, né? Para coroar toda a festa programada aí com refletores, show de luz, aquele negócio todo. Mas o Guarani está no caminho certo. Vai enfrentar o Ituano, é uma asa negra, né? Toda vez que o Guarani vai lá, o Novelli Júnior sempre costuma se complicar, mas o momento é outro. O Guarani deve ter uma equipe diferente, por exemplo, no meio campo vai ter que mexer, talvez ele mexa também no ataque, deixando o João Vitor de fora, enfim. Vamos ver nesse curto espaço de tempo o que é que o Lousa consegue fazer para montar o melhor Guarani para o jogo do próximo sábado, às 5 da tarde, lá em Itu. Exatamente, transmissão começa a partir das 16 horas. Presidente, até daqui a pouquinho, mais um programa Meio Campo FI. Show de bola, valeu demais, tamo junto, até a próxima. Amanhã cedo a gente acompanha, né, o Café com Bola, Café né? com Bola, com Claudio Neicossi, ao meio-dia o Meio Campo FI. E vamos assim na sequência do nosso trabalho aqui pelos canais de Futebol Interior. Grande abraço e até lá. Esse aí é Wagner Ferreira, a nossa voz analítica, o nosso especialista na bola. E agora, em 30 segundinhos para a Prone Alimentos, você confere a ficha técnica de Guarani 0, Ceará também 0. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. Apesar do empate, o Guarani manteve, 6 jogos de invencibilidade. O técnico Humberto Louser mandou a campo o Pegorari, Diogo Matheus, Alan Santos, Lucão e Mike. Matheus Bueno, Matheus Barbosa, Bruninho, Bruno José, João Vitor e Bruno Mendes. O Bernardo entrou no lugar do Matheus Barbosa, o Regis entrou no lugar do João Vitor, o Lucas Silva entrou no lugar do Bruninho, o Robinho fez a sua estreia entrando no lugar do Bruno José e o Isaac entrou no lugar do Matheus Bueno. No banco ainda tinha o Douglas Borges, o Kaique, o Valber, o Alvarinho, o Lucas Araújo, o Anderson e o Felipe Crisman, aparecendo no banco de reservas hoje a joia da base do Guarani. Já o Ceará mandou a campo Bruno Ferreira, Kaique, David Ricardo, Luiz Otávio e Paulo Vitor, William Maranhão, Breno, Chay, Eric Pulga, Eric e Guilherme Bissoli. No banco de reservas, o Guto Ferreira tinha o Jean Carlos, que entrou no lugar do Chay, o William Formiga, que entrou no lugar do Paulo Vitor, o Janderson, que entrou no lugar do Eric, o Kleber, que entrou no lugar do Guilherme Bissoli, e também o Sidney, que entrou no lugar do Eric Pulga. E ainda tinha o André Luiz, o Thiago Panhussal, o Léo Santos, o Richardson, Zé Ricardo e o Nicolas. Cartões amarelos pelos lados do Guarani, o Bruno José, o Matheus Bueno e o Diogo Matheus. Matheus Bueno não joga o próximo jogo, poderá ser substituído ou pelo Bernardo ou pelo Lucas Araújo. Pelos lados do Ceará, o Luiz Otávio, o Breno. E o Luiz Otávio tomou 2 amarelos, acabou sendo expulso no fim da segunda etapa. Público do jogo, público lá no Brinco de Ouro da Princesa. 10.443 pessoas para uma renda de 224.720 pessoas.
belíssimo público na inauguração do novo sistema de iluminação do Brinco de Ouro da Princesa. Árbitro do jogo, o senhor Diógenes José Padovani de Andrade, auxiliado pelo Douglas Pagung, pelo Antônio Adriano de Oliveira. O quarto árbitro, Gustavo Holanda Souza, e o Carlos Eduardo Nunes Braga lá no VAR, que anulou um gol do Bissoli no primeiro tempo. E essa ficha técnica aqui para Guarani e Ceará. E com a ficha técnica nós encerramos o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Num oferecimento de construtora Patriani, quem compara, compra um Patriani. Iga Atacado, maior variedade e os menores preços. Shimozono Mega Sorte, loterias Mega Sorte pra você. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Pizzeria Papagaios, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Ridger Comunicação Integrada, Jump Sports é muito mais que torcer, a jogar junto. E Restaurante do Dadá. Na coordenação de Carlos Corsato, direção comercial dele, Claudinei Corsi. Se espirrar, saúde, viu, Claudinei? Dedicamos essa jornada mais uma vez a você, querido amigo. Ele que volta amanhã no Café com Bola a partir das 7 da manhã. Direção executiva do pequeno grande homem, Elcio Panhola. Direção geral de doutor Arthur Eugênio Matias. Eu sou Lucas de Souza, estive ao lado de Albert Cavalcante, Wagner Ferreira e Felipe Samurai Marques nos trabalhos técnicos na transmissão de Guarani e Ceará, 21ª rodada Campeonato Brasileiro Série B 2023. A bola rolou a partir das 21h30 no Brinco de Ouro da Princesa. Eu volto amanhã no Meio Campo FI e no próximo sábado também na transmissão de Ituano e Guarani. A você que nos acompanha até aqui, fique com Deus, um beijo no coração, até a próxima. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Fui! Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.